podemos então dar início Bueno, à sessão de hoje. este webinar, este webinar es Este sobre webinar alcoholismo y é sobre o parentalidad. alcoolismo e a Eh, parentalidade. es É el parte, cuarto é webinar o quarto de lo webinar que habíamos do que programado nós y tínhamos dice programado respecto a cómo el anteriormente e psicoanálisis fala puede sobre como a amparar las funciones psicoanálise pode parentales. ajudar nas funções Los dos parentais. primeros que Os dois fueron en el primeiros año que pasado fueron foram sobre no el ano desarrollo passado normal foi sobre o y funciones desenvolvimento normal parentales. e as En este funções e a año, função parental. Este ano nosotros focalizamos en nós nos depresión dirigimos mais sobre parental a depressão y parental parentalidad y e ahora a parentalidade, e adicciones, agora nós paja, estamos falando alcoholismo sobre y os vícios, parentalidad. alcoolismo e a parentalidade. Y por este estamos E acá. por isso nós Creo que es estamos un aqui tema hoje. muy Eu acho que poco é um assunto discutido, muy que se poco discute bem focalizado por pouco, é nosotros muito pouco psicoanalistas y estudado, e nós, que como es muy importante psicoanalistas, que é hagamos muito esto importante para nós ahora. poder fazer isso neste Entonces vamos a momento. empezar Bem, então vamos con dar início María Luisa com a Rodríguez Maria de Luísa la Rodrigues, Asociación da Psicoanalítica de México, Associação que es No, maestra, Psicoanalítica do mexicana. México. perdón, mexicana, Desculpem, sí, desculpem, mexicana, porque hay de México, sí. Sí. porque tem a do México também. Asociación Psicoanalítica Associação Mexicana, maestra de Psicoanalítica educación Mexicana, primaria, professora de educação pedagoga y primária, psicóloga con pedagoga e doctorado en psicología psicóloga com clínica, doutorado em psicologia formada clínica, como psicoanalista formada en la como Asociación psicanalista na Psicoanalítica Associação Mexicana en Psicoanalítica funciones Mexicana didácticas, em funções miembro de didáticas, FEPAL membro da e IPA FEPAL con e do ejercicio IPA, com docente y exercício el docente posgrado de e uma psicología de pós-graduação la em Universidad psicologia pela Nacional Universidade Nacional Autónoma de México, Autônoma do México coautora e del libro coautora do livro Anorexia y Bulimia, Anorexia, una Bulimia, mirada olhar psicoanalítica. psicoanalítico. Entonces, Bem, María Luisa, por Maria favor, Luísa, por está favor, eu Gracias. passo abierta a su você a presentación. palavra, pode realizar a sua Muy bien, apresentação. muchas gracias, Muito Vera. bem, muito Gusto obrigada, Vera. estar con ustedes. É um prazer estar aqui El com título vocês elegido hoje. para esta O título que eu comunicación escolhi para a comunicação de pareciera ajeno hoje al tema del webinar, que pareceria se enfoca en las alheia ao adicciones y webinar que está alcoholismo, focado pero hay una em vícios e razón. alcoolismo, mas há A lo uma largo de razão mi para ele. experiencia Ao longo de clínica, minha experiência especialmente en la clínica, supervisión de los especialmente na terapeutas, supervisão dos en terapeutas, formación de la na residencia de formação da psicoterapia residência de psicoanalítica para psicoterapia adolescentes psicoanalítica para en la adolescentes Universidad na Nacional Autónoma de Universidade México, Autônoma he de encontrado México, que eu me dei conta fácilmente de que se les violenta facilmente en é, un trato eles recebem cotidiano um trato en el ambiente mais violento familiar, no ambiente escolar y familiar, social. escolar e Violencia social. que en ocasiones se Violência que em inicia desde la ocasiões é infancia, iniciada sino durante a desde lo infância, prenatal. quando não na época pré-natal. Es violencia É del violência Estado do el no Estado proporcionar a sus não ciudadanos proporcionar aos las seus posibilidades cidadãos de a desarrollo a possibilidade lo de que tienen derecho desenvolvimento aos por el que solo eles hecho de têm ser direito humanos. pelo simples fato de serem No es humanos. casual que en la Não medida é en la que aumenta casual el consumo que, de drogas, conforme aumenta o aumente la consumo de drogas, violencia, aumente também a al mismo violência, tiempo que el ao dinero mesmo tempo involucrado que en o el dinheiro narcotráfico envolvido no corrompe el narcotráfico sistema corrompe o social. sistema social. Es un fenómeno É um internacional, fenômeno, pero en México hay una doble afectación mas no México debido nós a que temos por uma su dupla localización afetação, geográfica porque devido à está sua entre los localização países geográfica, productores y el está mayor entre os países consumidor, Estados produtores e o Unidos, maior consumidor dos aunque Estados ahora se Unidos, está convirtiendo apesar de que también en agora un também se está productor. convertendo em En una produtor. sociedad, Em uma la modalidad sociedade, a que reviste modalidade que el uso de reviste drogas o depende uso de la de drogas forma en que depende da interactúan la forma em que ela sustancia de interage a abuso, substância el do individuo y el abuso, o entorno indivíduo e social. seu entorno social. Asimismo, las Bem drogas como pueden as tener drogas altos podem y ter bajos um niveles alto ou de baixo nível peligrosidad y de de utilidad. perigo e de utilidade. De acuerdo a ello, habrá De drogas acordo com permitidas o isso, no. En México, temos drogas se que são permiten aquellas permitidas drogas que ou se não. utilizan en As medicina permitidas são y se aquelas prohíben las que utilizadas na tienen medicina poco e as o nulo proibidas são poder aquelas que têm terapéutico. pouco ou nenhum poder En México se terapêutico. produce la No heroína y la México, marihuana é y produzida es a lugar de paso de la heroína e a cocaína que maconha, e proviene de logo la passam región para a andina. cocaína, que vem da Últimamente ya região andina. sabemos E sobre el ultimamente já paso y sabemos producción de sobre o que tem fentanilo que acontecido com a originalmente se produção do utilizó fentanil, que para antes era combatir el utilizado cáncer, para tratamento do para câncer. tratar el cáncer.
para o tratamento do y câncer. su disponibilidad E sua hizo que disponibilidade aumentaran fez los com que usuarios y aumentasse o finalmente número de adictos. usuários e Por outro finalmente de lado, viciados. se E por observou que a outro raiz lado, da última observou-se que a pandemia raiz da de última pandemia do COVID-19 provocó que Covid-19 debido al provocou confinamiento que, tan devido ao prolongado, se confinamento tão registró un aumento del extenso, abuso del registrou-se alcohol um y aumento la do abuso violencia de álcool, da intrafamiliar, violência intrafamiliar, obviamente exacerbada obviamente por la incertidumbre exacerbada pela respecto, incertidão primero, com al relação, primeiro, desconocimiento ao de lo que estaba desconhecimento causando do la que estava enfermedad, causando a doença, después, la depois a facilidad de contagio facilidade de y contágio finalmente la e, ausencia de una finalmente, vacuna a confiable. ausência de uma vacina Agregado a ello, confiável. el Somado altísimo a número todo de isso, o alto fallecidos, número la incapacidad de de mortes, a atender a todos los incapacidade de enfermos atender a y la todos os doentes obligatoriedad e de a cremar a los parientes obrigatoriedade y de cremar familiares os sin la familiares posibilidad de sem abrir a el féretro possibilidade o de de llevar a abrir cabo um un caixão velorio por el ou de riesgo de realizar contagio, um velório pelo risco aumentó de la contágio, tensión y la ansiedad aumentou ya a prevalente. tensão e a ansiedade Estaban já presentes prevalente, que já no solo la estavam tensión, presentes ansiedad, não sino somente a también el tensão e a miedo a la ansiedade, muerte y mas el também o dolor medo, a morte por, e a dor por los pelos fallecidos. falecidos. Todo eso dentro de un Tudo lapso de isso dentro tiempo de um lapso de prolongado e tempo incierto. prolongado e incerto. Podríamos considerar Poderíamos entonces que el considerar alcoholismo então que o y la alcoolismo violencia que e a alimentaron en este violência periodo que fueron el aumentaram neste síntoma período y foram la um causa sintoma era e a cualquiera causa era por todas las qualquer, por emociones todas as presentes, emoções no presentes, identificadas não ni habladas en identificadas su nem momento. conversadas no Y seu devido sabemos momento. E desde sabemos Freud que, los seres desde humanos Freud, que os tratamos de seres huir del humanos dolor, nós de fugimos desembarazarnos de da las dor, de sensaciones nos desagradables livrarmos y das angustiosas, sensações de desagradáveis tal e que manera causam que angústia, siempre de hemos tal dicho forma que nós que el sempre consumo de dizemos que o sustancias consumo de es substâncias sinónimo é de sinônimo consumir de consumir ansiolíticos, ansiolíticos, analgésicos o analgésicos antidepresivos ou y que antidepressivos, siempre e que habrá sempre de explorar y atacar precisaremos las explorar causas e atacar profundas as causas de las que un profundas adicto quiere das huir, que um evitar y viciado ele olvidar. quer fugir, evitar Naturalmente, ou que una esquecer. vez que la adicción se Naturalmente ha que convertido en una quando dependencia biológica, esse vício se requerirá de converte em una dependência desintoxicación biológica, bajo será vigilancia necessária médica. uma Pero por otro desintoxicação lado, sob la gran vigilância mayoría de las médica. Mas, por recaídas outro lado, se grande deben a parte que das se ha logrado la recaídas devem que desintoxicación se de la conseguir uma sustancia, pero desintoxicação se ha da olvidado lo que substância, originó la mas se dependencia. esqueceu o que criou Sin essa embargo, dependência. la No pandemia y el entanto, a confinamiento, a pandemia e pesar o de todo, confinamento, apesar de permitieron tudo, concientizar sobre la permitiram importancia conscientizar y la sobre a necesidad de una importância, a atención mayor necessidade a la salud de uma mental. atenção maior à saúde mental. Inicialmente, los informes que se Inicialmente, os ofrecían a la relatórios que eram población oferecidos se à basaban população exclusivamente en estavam baseados estadísticas y exclusivamente em recomendaciones de estatísticas protección y e de cuidado. recomendações de A proteção e medida que cuidado. À avanzaban los medida que fallecimientos, avançavam se as empezaron a mortes, presentar começaram cuadros de então a ataques de apresentar pánico, quadros de ataque se de iniciaron pânico, ataques violentos contra começaram personal médico en la ataques calle violentos o contra medios de as equipes transporte médicas y na la rua ou nos Secretaría de meios de Salud empezó transporte, a e a ofrecer Secretaria de servicios Saúde de começou psiquiatría y então a psicólogos oferecer serviços en de psiquiatria e las diversas psicologia asociaciones. nas diversas Psicoterapeutas y associações de psicoanalistas psicoterapeutas e formaron grupos de ayuda psicoanalíticos, gratuita formaram telefónica então para grupos auxiliar de a la ajuda población en gratuita general. telefônica para Se ajudar a sembró la população em semilla de geral. la búsqueda de la salud Se mental. semeou El término se empezó a plantou uma formar semente parte da del busca vocabulario pela cotidiano, saúde mental e o pero a termo pesar de começou a todo, formar parte se do observan vocabulário aún cotidiano. las consecuencias Mas, de la apesar de pandemia y tudo, su ainda assim confinamiento. observa En as la consulta consequências con da los pandemia e do adolescentes encontramos confinamento. jóvenes Em que parecen consulta com ofrecer os adolescentes, resistencia nós para encontramos buscar su jovens que identidad parecem con oferecer padres de familia, resistência para especialmente buscar la a sua madre que identidade com os pais de obstaculiza la família, autonomía e especialmente com a mãe, independencia del que hijo o la obstaculiza hija. muitas vezes a Eso también autonomia e es violencia. independência do filho ou da Asimismo, filha. prevalece la Isso ausencia del também é padre. violência, Un que alto prevalece porcentaje de los também a hogares ausência dos mexicanos pais em están uma alta solamente porcentagem dos mantenidos, lares sostenidos por la madre. mexicanos, está Falta somente mantido padre y pela sobra mãe. madre. Faltam Todo pais e esto sobram provoca mães. finalmente con poca Tudo isso convivencia familiar, provoca a ya que la pouca madre debe convivência trabajar para familiar, já lograr que un a mãe ingreso precisa apenas trabalhar suficiente para para conseguir vivir. Este ambiente propicia dinheiro una e que é vulnerabilidad apenas suficiente para importante viver. para Esse é el um uso ambiente y propício para después a abuso de sustancias vulnerabilidade, como el para o alcohol, uso e la para o marihuana abuso de y la substâncias cannabis y otros. como o álcool, como a Aparece también maconha el e outros efecto tantos. contrario.
Aqui também jóvenes que aparece o ingresan efeito contrário, prematuramente al campo jovens laboral, que entram de convirtiéndose forma en adolescentes prematura no mundo de trabalho, incapacitados para vivir convertendo-se su em proceso adolescentes adolescencial incapazes en para forma viver o seu plena. processo de Truncan sus adolescência de estudios forma simplemente por la plena. necesidad de Trocam seus contribuir a la estudos pela economía familiar. necessidade de La contribuir à tensión que economia provocan los familiar. problemas A económicos tensão que provocam disparan la os descarga problemas agresiva de los padres econômicos y se disparam a convierten en descarga padres agressiva dos maltratadores, pais, que se convertem em especialmente si pais ellos mismos maltratadores, fueron hijos especialmente se maltratados. eles também foram filhos Los esfuerzos maltratados. del Estado para Os apoyar esforços do emocionalmente a los Estado para padres e apoiar hijos emocionalmente a resultan pais e insuficientes, filhos aunque resultam insuficientes. aunque reciban Apesar de apoyos que económicos, recebam apoios el dolor, la econômicos, a inseguridad, la dor, a ansiedad por insegurança, la a incertidumbre ansiedade del pela futuro incertidão do provoca la futuro búsqueda de provoca sustancias que, a aunque busca sea de substâncias temporalmente, que, les apesar de aleje del serem malestar. temporárias, En el os afaste proceso deste normal del mal-estar. alejamiento de los O padres processo y la normal do búsqueda de afastamento nuevos dos modelos pais e a busca de novos identificatorios, modelos para aparecen los identificar-se, líderes de los diferentes aparecem os grupos de líderes de narcotraficantes diferentes grupos que de en apariencia logran narcotraficantes éxito, que fama y poder, y se aparecem convierten com en presa a fácil sensação para de el sucesso, de consumo o fama, de venta de poder sustancias. e que os Esta convertem em violencia presas social, fáceis para que o en consumo e a ocasiones hace venda de presa de los substâncias. jóvenes, que Essa violência paradójicamente social que em a ocasiões faz veces dos han huido jovens de la presas violencia que intrafamiliar, paradoxalmente debiera ser têm atendida fugido por da el Estado, no violência simplemente mediante luz y intrafamiliar, deveriam habilitación, ser sino atendidos ofreciendo pelo diferentes governo, alternativas, não simplesmente oportunidades de através de trabajo, de preparación reabilitações, laboral mas o oferecendo educativa, alternativas, orientación a madres oportunidades de primerizas trabalho, sobre el cuidado preparo postnatal, para o trabalho e a educativo, los y orientação las às adolescentes sobre mães primeirizas sexualidad y e ejercicio o responsable de cuidado la misma, pós-natal la e ampliación de aos espacios adolescentes terapéuticos que também atiendan no solamente las orientações sobre crisis, sino sexualidade, que o puedan exercício acompañar los responsável procesos da mesma e a adolescenciales ampliação de espaços normales, tanto de terapêuticas hijos para como de padres de atender adolescentes. a crise, mas também para Todo esto ya lo acompanhá-los había nesse dicho Freud en processo. 1918. Tudo isso a Flor já tinha falado desde Todo esto lo ofrece la 1918. teoría Tudo isso psicoanalítica é aplicada a los oferecido na problemas teoria sociales, psicanalítica partiendo de la aplicado aos revaloración de la problemas crianza para sociais, estructurar partindo da un aparato revalorização da psíquico criança para fuerte y estruturar sano um aparelho psíquico forte e saudável, que permita de alguna manera que enfrentar permita, de alguma forma, los problemas vitales resolver esses sin problemas recurrir a vitais las sustancias. sem que En el recorrer a campo del substâncias. educativo se E no podría campo da utilizar educação, métodos que poderíamos dizer favorezcan la métodos que reflexión, favoreçam como el a método Freire, reflexão, que como o parte de método lo que él Freire, llamó que parte do que situaciones nós chamamos existenciales para situações reflexionar existenciais sobre para situaciones refletir sobre cotidianas que situações provocan cotidianas ansiedades, dolor, que provocam depresión y ansiedade, dor, juntos hablando sobre depressão. ello se puede E llegar a una muito solución falando sobre isso, podemos talvez mediante el chegar a uma diálogo. solução Las através do reuniones como diálogo. esta que estamos Reuniões teniendo como essa ahorita que nós estamos tendo hoje, en diferentes ámbitos em lograrían un diferentes gran âmbitos, cambio talvez y por lo conseguiria uma tanto grande mudança. espero que no E, sea la portanto, última eu y espero que agradezco não mucho esta seja a última e invitación. agradeço muito a esse Eso es todo. convite. Isso é tudo que eu Creo gostaria que de sí fueron 20 compartilhar. minutos, ¿no? Acho que foram No, 20 minutos, né? fueron menos, pero Não, está foram bien. menos Muchas minutos. gracias Muito bem, por muito su obrigada presentación, María pela Luisa, sua apresentação, baseada Maria en Luísa, su largo trabajo y experiencia. baseada no Y seu pasamos extenso ahora a trabalho. E vamos Pablo passar agora para o Dragoto. Paulo Dragoto. Pablo Pablo é licenciado licenciado em miembro psicologia, titular membro titular e atual presidente da Associação Psicoanalítica de Córdoba, Psicoanalítica de Córdoba, docente de la professor da Faculdade de Psicología Psicologia da Universidade Nacional de Córdoba y e ex-diretor nacional de prevenção de dependências da Argentina. Entonces, Pablo, Bem, Pablo, podemos aqui está. Você Gracias, pode Vera. Por las começar a dudas sua no se entendió apresentação. bien. Muito Fui obrigado. director nacional Eu de fui prevención y diretor adicciones años atrás, nacional, no lo caso não soy tenha ficado actualmente. claro. sí, Já pero não está sou atualmente. ex-director. E já está aqui, ex, por isso eu Perfecto, disse ex. gracias. Bueno, Ok, muito obrigada. Bueno, antes que nada agradecer Bem, eu la gostaria de invitación a agradecer este o webinar, convite para este a webinar, FEPAL y en particular à a la FEPAL Dirección de e Comunidad y Cultura. especialmente à direção da Parece Comunidade de sumamente Cultura. importante Eu acho que, muito como conversábamos importante, anteriormente, como se le nós dé lugar a estávamos una conversando temática antes, dar espaço a tan esses significativa, lugares, a um tema pero que tão suele tener significativo, mas que normalmente poca difusión en los tem círculos pouca psicoanalíticos. difusão nos nossos círculos e na Quería comenzar sociedade.
Eu comentando gostaria que de, en Argentina, de desde começar hace varios mencionando años, que na Argentina já contamos há con una alguns ley de anos salud nós mental contamos com uma lei que ha de puesto la saúde problemática mental de las que adicciones colocou a problemática das claramente dentro dependências del campo de la claramente salud no mental, âmbito da saúde mental, contribuyendo a modificar contribuindo décadas para de modificar decisión décadas en las de estrategias y las decisões nas prácticas de estratégias e prevención y práticas de tratamiento. prevenção e tratamento. Esos cambios en la Essas legislación, mudanças na concretados hace legislação, ya 16 concretizadas años, já faz 16 fueron el anos, producto de un foram amplio y fruto de extenso debate amplo e extenso debate multidisciplinario e multidisciplinar e interinstitucional en todo el país. interinstitucional em todo o país. En ese contexto, Nesse se fue contexto, extendiendo la foi utilización se del concepto disseminando de o uso do consumos conceito problemáticos consumo para problemático reemplazar la para denominación de substituir a adicciones, denominação de adictos dependência, o alcohólicos, dependentes, las viciados ou cuales habían alcoólatras, adquirido que connotaciones adquiriram estigmatizantes de conotações las personas estigmatizantes afectadas. das pessoas afetadas. Llamativamente, en É los últimos notável, é años, chamativo que incluso los nesses manuales de últimos anos, psiquiatría como el inclusive os manuais DSM-5 han de retirado la psiquiatria como denominación adicción DSM-5 por razones retiraram a similares. denominação dependência ou vício por Un razões simple cambio de semelhantes. Uma denominación simples generó mudança de grandes denominação resistencias gerou grandes entre las resistências personas entre que ya venían aqueles trabajando que en este já campo. trabalhavam nessa Hubo área. quienes discutían y Houve decían, quem pero si argumentassem, hablamos de mas consumos se falamos de problemáticos, consumo entonces problemático, habría então consumos haveria no consumo problemáticos de que não são sustancias. problemáticos de substâncias? Y sí, E hay sim, consumos no há problemáticos, consumos não incluso de problemáticos, algunas drogas, inclusive de y algumas siempre los drogas, hubieron e en la sempre historia de la houve humanidad. na história da humanidade. Personalmente, Pessoalmente, considero que hablar de eu consumos considero que problemáticos falar sobre no consumos minimiza problemáticos los não problemas minimiza relacionados os con el problemas consumo de relacionados sustancias ao consumo de psicoactivas. substâncias Por el contrario, psicoativas. Ao amplía contrário, el campo de atención amplia o campo a de una variedad de atenção para problemas, uma ampla siendo la variedade de dependencia de problemas, sendo a sustancias o adicción dependência de la substâncias modalidad ou más os vícios, grave a a nivel modalidade individual mais y grave familiar, a nível pero no individual la e familiar, única que mas puede não é a requerir única que atención pode clínica. requerer atenção clínica. Pensar y problematizar los Pensar e consumos problematizar nos o permite consumo nos cuestionar e permite intervenir questionar sobre e determinantes de la intervir salud sobre os y determinantes da representaciones saúde sociales e as que tienden a representações negar sociais los primeros que indicios de tendem a negar problemas os primeiros y a indícios do perpetuar problema e a prácticas perpetuar sociales que práticas inducen a sociais los consumos que levam problemáticos. ao consumo problemático. Estudiosos del alcoholismo, Estudiosos do como Jorge alcoolismo, Pellegrini como y Hugo Jorge Míguez, Pellegrini e Hugo han Míguez, enfatizado la tem importancia enfatizado a de los factores importância sociales dos y fatores económicos sociais e en la econômicos aparición y no cronificación surgimento de e dichas na problemáticas. cronicização dessa problemática. Sabemos que la Sabemos que colonización a de América colonização Latina da se América hizo con la Latina cruz, foi la feita com a espada cruz, a y también espada el aguardiente. e também a aguardente. El alcohol se utilizaba O como álcool moneda era de pago utilizado a como pueblos moeda de reducidos a pagamento servidumbre en tiempos aos de la povos colonia reduzidos à y se continuaba servidão na época utilizando en las colonial estancias del e siglo continua XIX sendo como forma de utilizado nas control y fazendas do explotación de los século XIX trabajadores. como forma de Y controle e probablemente en algunos exploração dos lugares trabalhadores se e siga também utilizando de esa em manera. alguns outros lugares também continuarão usando isso. El concepto de tolerancia O social conceito de tolerância desarrollado por social Míguez desenvolvido por señala Míguez de qué manera aponta en cada como cultura em cada hay una cultura tendencia há uma a condenar algunas tendência a prácticas condenar certas relacionadas al práticas consumo de sustancias, relacionadas ao consumo de mientras otras son substâncias, ignoradas enquanto o outras incluso são fomentadas. ignoradas ou Por inclusive ejemplo, incentivadas. Por exemplo, en Argentina, aqui na salvando Argentina, diferencias regionales, exceto algumas se diferenças tiende a regionais, estigmatizar a la persona con estigmatiza-se a alcoholismo pessoa com como si alcoolismo fuera un vicio como se fosse um o un defecto vício de ou um carácter. defeito de caráter. Y al mismo tiempo E, ao se mesmo incentiva el tempo, consumo de bebidas incentiva o consumo de alcohólicas bebidas en toda alcoólicas ocasión em festiva. todas as ocasiões festivas. En otras culturas Em o en outras otras épocas, culturas ou em la outras pauta épocas, predominante a puede ser muy tendência diferente. predominante era bem diferente. Asimismo, De mesma considero forma, que operan mecanismos de atuam renegación mecanismos social de negação sobre social prácticas que em inciden relação às directamente práticas que en la afetam accesibilidad al diretamente alcohol, a perdón, la acessibilidade ao accesibilidad del álcool alcohol y el consumo de e o niños, consumo niñas por y crianças e adolescentes. adolescentes. Está prohibida la É venta de proibida alcohol a a venda menores de de 18 bebida años, alcoólica para pero no hay menores un de control 18 anos, efectivo mas del não existe cumplimiento um de esa norma. controle efetivo do cumprimento dessa norma. En los últimos años Nos se últimos ha sumado anos,
somam-se modalidad ao adictiva uso com de dispositivos con modalidade pantallas de y la vício, as reciente epidemia telas de e a compulsiones a las apuestas epidemia online. pelas apostas online. Este no es un fenómeno que Esse deba não é um explicarse fenômeno que deve por ser factores explicado por biológicos fatores o biológicos intrapsíquicos. ou Está intrapsíquicos. claramente Ele é inducido desde claramente la oferta induzido pela publicitaria oferta que rebalsa publicitária todo que dique de contención transborda qualquer subjetivo barreira o de familiar. contenção Ante subjetiva la ou pasividad familiar. cómplice de los Frente estados, à passividade en muchos cúmplice dos casos estados, que em han muitos casos renunciado a regular la misma renunciaram a y a proteger la regulamentá-las salud e a mental de proteger a niños, saúde mental niñas de y crianças e adolescentes. adolescentes. La ausencia de A políticas ausência de regulatorias políticas redunda regulatórias en millones de resulta em niños, milhões de adolescentes y crianças, adultos adolescentes apostando e online, adultos tal apostando como lo hemos online, observado tal durante como el vimos reciente Mundial de durante Fútbol. a Copa do Mundo de 2026. Mientras los estados persiguen Enquanto os ruidosamente governos y perseguem con gastos ruidosamente e com exorbitantes gastos al narcotráfico, exorbitantes o tráfico la de inversión drogas, pública en o prevención y investimento público em tratamiento prevenção e es tratamento é proporcionalmente ínfimo y se reduce proporcionalmente año a ínfimo año en e muchos se vem países. diminuindo a cada ano em vários países. La semana pasada, Na semana passada, CEPAL, a FEPAL, através do grupo de estudos de y las analistas áreas na de comunidad y de comunidade e áreas de llevaron a cabo comunidade e un webinar comunicação, sobre realizaram um prejuicios y webinar sobre discriminación. preconceito e discriminação. En el valioso debate que allí No tuvo valioso lugar, debate quedó que claro ocorreu, que los ficou analistas no claro que estamos nós, os exentos analistas, de não estamos prejuicios isentos de y que preconceitos el análisis e que didáctico a análise no es un didática antídoto para não la é o reproducción antídoto de contra a prácticas reprodução de estigmatizantes y práticas discriminatorias, estigmatizantes e ya que discriminatórias, estamos atravesados por las mismas já que estamos representaciones sociales atravessados, que permeados nuestros pelas mesmas conciudadanos. representações que os Si no las nossos concidadãos. problematizamos, Se si no, não si no questionamos, logramos se deconstruir não prácticas y conseguirmos mecanismos desconstruir essas intra, práticas e inter mecanismos y intra, transsubjetivos, inter e transsubjetivos, repetiremos o vamos convalidaremos situaciones repetir de ou estigmatización en validar el marco de situações de dispositivos asimétricos estigmatização en no los que âmbito de ocupamos lugares de dispositivos poder assimétricos nos quais basados en la ocupamos transferencia, ya posições de sea en los poder baseadas na análisis, los transferência, seja nas seminarios análises, o las supervisiones. seminários ou supervisões. En la segunda mitad del siglo Na XX, segunda metade do século Jacques Lacan XX, Lacan introdujo una consigna que se hizo introduziu célebre: lema que no se retroceder tornou ante la famoso: psicosis. não recuar diante Una da advertencia psicose. ética Uma sobre la posición advertência del ética analista sobre a que posição do apuntaba a analista sostener el que valor de la visava escucha analítica, defender o valor la da escuta transferencia analítica, y la a responsabilidad de los transferência e a analistas. responsabilidade dos analistas. Las personas con adicciones, As pessoas com entre ellas los dependências, alcohólicos, entre elas os han sido en gran alcoólicos, medida têm sido em dejadas grande de lado medida por el deixados de psicoanálisis lado y los pela psicoanalistas. psicoanálise e os Se los psicoanalistas. ha calificado como Eles têm sido inanalizables, qualificados como psicópatas, inanalisáveis, mentirosos, psicópatas, mentirosos, actuadores, poco simuladores, confiables, pouco confiáveis transgresores, e transgressores, apelativos con escaso barniz chamativos com clínico pouca y con mucho base de prejuicio. clínica e muito preconceito. Se los encomendamos a la Eles são psiquiatría, encaminhados à las terapias psiquiatria, terapia cognitivo-conductuales, cognitiva los grupos de comportamental, autoayuda, aos grupos las de comunidades autoajuda, às terapéuticas comunidades o las terapêuticas religiones. ou às religiões. La Organización Mundial de la Salud A estimó que en Organização Mundial da 2019 Saúde estimou que em aproximadamente 2,5 2019, millones de aproximadamente muertes 2,6 fueron milhões de atribuibles al mortes consumo de se alcohol. atribuíam ao consumo de álcool. Asimismo, alrededor de Além 400 disso, millones de personas aproximadamente 400 de milhões de 15 años o pessoas más, e que com 15 ou 7% de la mais anos, población para 7% ese da grupo etario, população mundial presentaban un dessa faixa trastorno por etária consumo de apresentaram alcohol, transtorno mientras relacionado que unos ao consumo de 209 álcool, millones enquanto presentaban 209 milhões dependencia apresentavam alcohólica. dependência alcoólica. La situación es particularmente A relevante situação é en las especialmente Américas. relevante na América. La Organización A Panamericana de la Organização Salud Pan-Americana de señala que el Saúde consumo regional destaca que o consumo supera regional aproximadamente supera en 40% aproximadamente em al promedio mundial 40% y a que média alrededor del mundial e 8,2% que cerca de de las personas mayores de 8,2% 15 das años pessoas com mais de presenta 15 un anos trastorno por consumo de apresentam um alcohol. transtorno relacionado ao consumo de álcool. El alcoholismo en O Argentina alcoolismo na sigue siendo la Argentina enfermedad endémica continua de sendo mayor uma doença prevalencia endêmica de maior después prevalência de la enfermedad de Chagas. depois da doença de Chagas. Todas enfermedades de la pobreza, Todas principalmente. doenças relacionadas à Esto pobreza. coincide
Isso con lo que vemos en la coincide calle, com o que nós vemos nas experimentamos en ruas nuestra e consulta. vivenciamos nos nossos Aunque consultórios. colguemos un cartel que Mesmo que diga no nós atiendo coloquemos uma placa adicciones, dizendo não los atendo a consumos casos de problemáticos dependência, entran por la ventana esses de los casos consultorios entram y de pela nuestras janela dos vidas. consultórios e das nossas vidas. Hablando de prejuicios y Falando de estereotipos, preconceitos e en mi trabajo estereótipos, como no meu consultor en trabalho como prevención y consultor em tratamiento de prevenção e adicciones, tratamento de he conocido dependências, equipos de salud conheci pública equipes de en varios saúde pública países de de vários Latinoamérica, países da América Latina, contextos donde no abundan contextos los onde psicoanalistas. não há muitos Me ha tocado psicanalistas. escuchar muchas Já veces ouvi que que os los psicoanalistas solo psicanalistas só trabajamos con trabalham pacientes com ricos, pacientes ricos, exclusivamente en consultorio, exclusivamente em que no consultórios, nos interesan los que problemas de não la nos salud interessam pública, os problemas da o saúde que no hay pública, evidencia de la ou que não há eficacia del evidências da psicoanálisis, eficácia da etcétera, psicoanálise, e etcétera. etc, etc. Me pregunto si acaso Eu me no pergunto confirmamos se, estos acaso estereotipos nós não confirmamos rechazando a las esses personas con estereotipos adicciones ao o rejeitar as ignorando los pessoas com consumos dependência problemáticos de ou nuestros pacientes ignorando o neuróticos. consumo problemático de pacientes ¿Tendrá esto alguna neuróticos. relación con que el Isso terá algo psicoanálisis que ver sea com a cada vez relação com o menos fato de tenido que a en cuenta psicanálise a la seja hora cada de vez mais pensar las levada em políticas públicas en consideração na salud hora de mental? pensar políticas públicas de saúde ¿Seremos mental? capaces de no Nós retroceder ante seremos los consumos capazes de não problemáticos, el recuar diante do alcoholismo, las consumo adicciones? problemático do álcool e dos Soy vícios? optimista Sou porque otimista observo y conozco porque cada eu vez más observo e colegas y conheço grupos de cada vez mais psicoanalistas colegas, grupos de implicados en prácticas psicanalistas situadas y envolvidos com práticas comprometidas situadas con e las problemáticas comprometidos urgentes com as de una problemáticas diversidad de urgentes de uma colectivos y poblaciones diversidade de marginadas, coletivos e segregadas en populações nuestros países. marginalizadas, Es segregadas em nossos esperanzador. países. Isso é Aún así, animador. E mesmo seguimos assim, necesitando que los continuamos institutos precisando de formativos de que os nuestras institutos instituciones de formação psicoanalíticas das nossas se vuelvan instituições de permeables a psicoanálise estas se tornem problemáticas y prácticas. receptivos a essas Muchas questões gracias. e práticas. Muito Muchas gracias, Pablo, por su presentación tan abrangente. Y entonces vamos a abrir la palabra para Miriam Moretti. Voy a hablar en portugués porque Miriam es de São Paulo. Miriam Moretti é médica psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Fundadora, organizadora e supervisora de grupos de tratamento em crack e cocaína da Uniad, que é da Unifesp, e no GREA, que é do Instituto de Psiquiatria da USP. Fundadora e supervisora da clínica Céu Aberto. Miriam, a palavra é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para esse webinar, que foi organizado pelo Departamento de Comunidade e Cultura da FEPAL, e particularmente a você, Vera, que me fez o convite, e a todos os que estão aqui conosco. O tema da minha apresentação é alcoolismo e parentalidade. Um pouco diferente dos colegas anteriores, as minhas contribuições serão a partir de um quadro clínico. Bem, como médica psiquiatra que atua há mais de 30 anos com pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas, aprendi, ao longo dos anos, que tratar apenas a dependência nunca foi o suficiente. Era preciso compreender quem era a pessoa que sofria antes mesmo que o álcool ou as outras drogas ocupassem um lugar central na vida. A minha aproximação com a psicodinâmica ampliou profundamente o meu modo de escutar na psiquiatria. Ela me ensinou que muitas vezes aquilo que chamamos de sintoma representa uma tentativa de sobrevivência diante de experiências emocionais intensas que não puderam ser transformadas em pensamento. Para desenvolver a minha fala hoje, escolhi partir de um material clínico e gostaria de iniciar apresentando uma cena.
Em uma das minhas consultas, minha paciente, que chamarei de Júlia, me contou que a terapeuta de sua filha de 10 anos, Nina, havia enviado, por engano, uma mensagem destinada ao grupo de profissionais que acompanhava a criança. Nesta mensagem, a profissional escrevia que a única maneira de proteger Nina seria afastando-a de sua mãe. Ao tomar conhecimento dessa história, naturalmente me preocupei com o sofrimento e o impacto devastador que aquela situação causara a Júlia. Contudo, ao término do atendimento, uma pergunta permaneceu comigo. O que acontece no encontro clínico para que uma profissional experiente e comprometida com o cuidado de uma criança possa imaginar que separar mãe e filha seja a única saída possível? Essa pergunta não me conduziu a um julgamento daquela terapeuta. Pelo contrário, levou-me a pensar em um desafio que atravessa toda a clínica da parentalidade, especialmente quando marcada pela dependência química. Sob a visão psicodinâmica, podemos olhar para esse lapso como uma atuação contratransferencial não metabolizada. Não é por acaso que a profissional da criança produziu essa mensagem. A paciente produz e mobiliza no ambiente a repetição daquela mesma cena em que é colocada do lado de fora. A sensação bruta da terapeuta de que aquela mãe faz mal aponta para algo real sobre a intensidade transbordante da paciente. No entanto, ao emitir esse diagnóstico sem filtro, a terapeuta acabou atuando uma rejeição, colocando a mãe do lado de fora, como alguém incabível. A história de vida e a construção dos excessos. Para compreender como essas intensidades se constituíram, precisamos olhar para a história e para o funcionamento psicodinâmico de Júlia. Ela chegou ao tratamento buscando ajuda para uma dependência grave de álcool e benzodiazepínicos. À medida que o trabalho avançava, tornou-se claro que o álcool não era o centro da história, e sim uma resposta. A infância de Júlia foi marcada por intensa violência emocional, críticas constantes e humilhações. Tendo desenvolvido obesidade ainda muito jovem, submeteu-se aos tratamentos disponíveis na época, anfetaminas, dietas rígidas e sucessivas exigências. Certa vez, a mãe chegou a dizer-lhe: "Olha o tamanho das tuas calças, elas são infinitamente maiores do que as minhas." Uma fala que transmitia, no fundo, que o que Júlia sentia era grande demais para ser acolhido por aquela mãe. Toda essa dinâmica pode ser sintetizada em uma cena paradigmática de sua infância. Durante uma viagem de férias, a família entrou num restaurante. Como Júlia estava de dieta, seus pais decidiram que seria muito melhor para ela que não assistissem aos outros comendo. Sua refeição, rigorosamente prescrita, a esperava no apartamento. Enquanto a família almoçava reunida, Júlia permaneceu do lado de fora, sozinha, olhando para dentro através do vidro. Naquele momento, cuidado e humilhação passaram a ocupar exatamente o mesmo lugar. Ficou registrado que a fome física e afetiva, as suas necessidades e a sua intensidade emocional eram demais para a família.
o tamanho da sua fome não cabiam no que eles davam conta e precisavam ficar do lado de fora. Quando olhamos para a trajetória da vida de Júlia, percebemos uma sucessão de recursos utilizados para estancar vivências psíquicas insuportáveis. Primeiro, a comida, depois, as anfetaminas. Mais tarde, uma cirurgia bariátrica. Em seguida, o álcool e, por fim, os benzodiazepínicos. Sob o ponto de vista psiquiátrico e farmacológico, um dado se destaca. O ciclo de instalação de dependência de álcool costuma levar anos, mas, no caso de Júlia, essa progressão foi extremamente rápida, impulsionada também pela cirurgia bariátrica e, fundamentalmente, pela maternidade de uma filha. Isto reflete o quanto a intensidade emocional em jogo excedia completamente a sua capacidade interna de contenção. Anos mais tarde, o lapso da terapeuta da filha relançou Júlia exatamente para essa mesma posição traumatizante, a de ser colocada do lado de fora por ser incabível. Interfaces entre a psiquiatria, as neurociências e a psicodinâmica. Do ponto de vista da psiquiatria e das neurociências, pesquisas apontam que crescer em um ambiente marcado pelo uso problemático de substâncias ou por estresse crônico produz consequências profundas no desenvolvimento infantil. A literatura neurobiológica nos mostra que estresse severo e contínuo na infância geram alterações mensuráveis em estruturas cerebrais responsáveis pela regulação da memória, do medo e do estresse. Crianças que crescem nesses ambientes aprendem a viver em estado de permanente alerta, escutando até pelas paredes, para antecipar conflitos, desenvolvendo um funcionamento hiperreativo que se mantém na vida adulta. Além do ambiente adverso, a psiquiatria também aponta para uma vulnerabilidade genética e hereditária expressiva. Filhos de pessoas com transtorno por uso de álcool apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento não apenas de dependência de substâncias, mas também de estresse pós-traumático, de transtornos de humor e déficit de atenção e hiperatividade. Bom, trazer esses achados serve para compreender que a reação drástica daquela terapeuta não vinha do nada. Ela captou o peso de uma vulnerabilidade e de um risco real que a psiquiatria documenta. O problema é o que fazemos com essa constatação. A visão psicodinâmica nos faz desdobrar essa realidade em uma pergunta fundamental: o que acontece quando essa criança, traumatizada e biologicamente vulnerável, se torna mãe? Maternidade, sintoma e manejo clínico. No caso de Júlia, o álcool não surgiu na adolescência. Ele apareceu justamente quando ela se tornou mãe e passou a ocupar o lugar de quem deveria cuidar de um outro ser humano. A maternidade colocou-a diante de uma tarefa para a qual ela nunca pudera se preparar, ainda mais de uma menina, o que talvez relançasse antigas angústias sobre o próprio corpo. Como oferecer segurança se nunca experimentou segurança? Como acolher se o cuidado sempre esteve associado à humilhação e à rejeição? O álcool, ele não produzia prazer. Ele funcionava como uma tentativa desesperada de anestesiar
e tornar suportável a intensidade emocional que ela não conseguia processar. Posteriormente, ao interromper o álcool, a dependência migrou para os benzodiazepínicos. A substância mudava, mas a função permanecia a mesma: silenciar o insuportável. Essa mesma organização psíquica inevitavelmente começou a refletir-se na parentalidade. Sua filha, Nina, apresentava grande sensibilidade aos estados internos da mãe, reagindo com forte insegurança, isolamento e retraimento. Com o tempo, essa criança recebeu um diagnóstico de transtorno do espectro autista e déficit de atenção e hiperatividade. Sem questionar a legitimidade da avaliação psiquiátrica formal, o que chamou a atenção na compreensão psicodinâmica foi como esse diagnóstico passou a funcionar para a família como uma couraça defensiva. Para a criança, o diagnóstico funcionava como um pedido legítimo de não invasão. Mãe, segura a tua onda, me deixa eu me fechar para me proteger desses teus excessos. Por outro lado, para a família, tornou-se uma justificativa para atuar fora, com brigas e ameaças judiciais, em vez de acolher internamente a dor e o medo da filha. Diante das angústias da filha na escola, como o medo de sofrer bullying, Júlia, sentindo-se impotente e ameaçada, reeditava a sua própria história. Ao invés de acolher o medo da criança, Júlia transformava esse afeto em ódio e em uma mobilização intempestiva. Disparava reações de ataques e ameaças jurídicas contra a instituição e as famílias dos colegas da filha. Diante da impotência, a paciente atua com violência. Ela processa para fora. Aquilo que não encontra vias para ser elaborado internamente. Para o psiquiatra ou terapeuta, a tentação contratransferencial diante dessas reações agressivas e antipáticas é exatamente a de se fechar, rejeitar ou colocar o paciente para o lado de fora. O manejo da dependência e o corpo clínico expandido. A aposta clínica no tratamento do alcoolismo e das severas adicções não pode se restringir à exigência de que o paciente elimine as suas intensidades. Um pedido impossível para quem nunca teve suas emoções acolhidas. Não se trata de resolver o sintoma de forma reducionista, mas de saber que o profissional precisará atravessar um longo percurso junto com o paciente. Na clínica das adicções, costumamos encarar a palavra dependência como um vício a ser erradicado. No entanto, a perspectiva psicodinâmica nos ensina que ninguém alcança uma autonomia real sem antes ter podido vivenciar uma dependência segura. Quando um paciente sinaliza que não vai dar conta sozinho, ele pede um outro capaz de conter e metabolizar o excesso até que isso se torne uma função de autorregulação própria. A nossa função na psiquiatria, orientada pela psicodinâmica, é sustentar uma porta aberta e criar vias de processamento interno. Isso exige do profissional um trabalho árduo e contínuo de digestão da própria contratransferência, para não repetir a rejeição e suportar a face difícil do paciente. É preciso ter estofo e sustentação. Em casos dessa gravidade,
tenho sustentado a necessidade de construir um corpo clínico expandido, uma rede sustentada por uma equipe interdisciplinar, incluindo o acompanhamento terapêutico no ambiente de vida do paciente, e espaços constantes de supervisão e reflexão conjunta. É essa sustentação coletiva que oferece uma função de continência ampliada para conter o rojão transgeracional, oferecendo uma experiência de dependência segura. Conclusão e encerramento. Eu gostaria de encerrar a minha fala compartilhando um sonho recente da paciente, que marca justamente o início do surgimento de vias mentais de metabolização e transformação desse incabível em pensamento. Júlia estava comigo e com uma amiga que ela gosta muito. Havia um lugar que ela precisava atravessar até chegar a um outro ponto, onde ela precisava buscar um livro que havia sido escrito por mim. Ela foi, hesitante. Chegando do outro lado, havia uma biblioteca, imensa e iluminada. Ela pegou o livro e me acenou. Muito bem, Miriam. Como a outra Miriam estava falando. Bom, muito obrigada, Miriam também. Então, os três apresentadores se desincumbiram y quería hablar una cosita. Voy a hablar en español porque nosotros tuvimos en junio un encuentro interregional en Asunción, organizado por FEPAL, Directoría y Cultura, y también por la Asociación Psicoanalítica de Asunción. Y el tema era exactamente las adicciones y cómo adicciones y depresiones, cómo impactan las funciones parentales. Y el objetivo del encuentro era pasar del macro, del social, del incluso estadístico, como Pablo presentó, que es una parte de la realidad que es impresionante, porque de verdad alcoholismo es un masacre y se usó el alcohol con certeza como arma de explotación, de colonización, no hay ninguna duda sobre esto. Pero entonces, si partimos de este punto social, incluso trayendo elementos biológicos de la genética, de qué más, pero podemos pasar a los programas que son hechos para la comunidad y entonces también incluir el cuadro psicodinámico y los aspectos propiamente psicoanalíticos de un paciente singular. Creo que esta posibilidad es muy, muy importante, muy interesante y no podemos olvidar que como psicoanalistas no podemos dejar la paciente mirando todos los otros que no son locos y que no son alcohólicos, se congrasando en una mesa y comiendo y charlando, y alguien está de fuera, como en las clínicas, internado y en la cárcel o en los cementerios.
Entonces creo que es muy importante este tema y me gustaría abrir para que discutiéramos con todos ustedes. Miriam, você está Miriam, muteada. pode abrir o seu Obrigada. microfone e falar. Aida, você levantou a mão, pode falar, por favor? Ah, sí, gracias. Ok, Pues muchas obrigada. gracias por las Muito ponencias, obrigada ¿no? pelas Las tres nos hacen apresentações, as pensar três nos fazem ampliadamente la pensar función que tenemos ampliamente como na função que nós psicoanalistas, temos ¿no? como psicoanalistas. Pensaba en Aqui eu la pensava proliferación que na también hay en la cuestión de la proliferação que mujer, também ¿no? temos Cuando antes essa era como questão da un mulher, refugio más de que los é hombres, ¿no? como um refúgio mais Y dos ahora se homens, está né? viendo E en la agora mujer nós estamos y vendo a isso edades também más com as mulheres, tempranas, e ¿no? cada vez em Eso idades también mais es como precoces. para ver Isso en los também é como consumos para pensarmos problemáticos que dentro dos nos consumos problemáticos, mencionaba Pablo, ¿no? como o Pablo mencionou. En esta cuestión de que Com no se relação adhieren a al essa questão tratamiento, de não adesão aos me ha tratamentos, tocado, ¿no? Con mis eu supervisores a tive veces de que como no tomes esos supervisora pacientes, no se de adhieren al tratamiento. não pegue esses A mí pacientes me ha porque eles ayudado não têm el adesão aos psicoanálisis multifamiliar tratamentos. del grupo con Eva E Rottenberg, ¿no? eu A ver estos trabalhei com pacientes porque grupos, son com a família muy de Umbara Tember, complejos, porque é muito pero complicado. es complejo porque la Mas é complexo familia porque a família, no se toma en cuenta como porque ela não detonante, ¿no? leva De que em luego, o sea, consideração como se detonante da estigmatiza que ellos situação, son los e del problema, que estigmatiza ellos que son eles los são os dependientes, que problemáticos, son que los eles são os adictos, que son dependentes, los que eles violentos, são os pero la viciados, os familia, violentos, ¿no? No mas a toma família não, ela conciencia, não é no tiene consciente, conciencia não tem de lo que consciência también hace y do que provoca também para que se ela faz detone e esta provoca situación, ¿no? para Como lo causar essa decía situação. Miriam, muy bonito, Como a Miriam disse, yo muito lo lindo. sé, en los procesos es Eu como sei, porque nesses ver que están processos buscando un é ver como refugio, ¿no? Más como allá que eles estão que son procurando al refúgio, não é? estigmatizarlos, que están E buscando un refugio, ¿no? Un estigmatizá-los é complicado refugio porque eles estão ante procurando las tensiones um refúgio de para las as vidas tensões de sostenidas suas a través vidas de toda su que vida, se ¿no? sostém Y através entonces desses casos, não? pensaba que cómo Então, eu más fiquei aqui allá de hacer pensando como, para psicoanálisis além de fazer teóricamente, cómo psicoanálise hay que hacer teoricamente, vínculo, ¿no? Con como estos é fazer pacientes, hacer vínculos, criar vínculo. vínculos com esses Y pacientes. y que lo que yo he observado es E o que que eu también encuentran un observei é que refugio, eles também encontram porque no es tanto um también el refúgio, placer porque de não é tomar, ¿no? Sino es tanto un refugio donde esse prazer, sienten mas é um cierto refúgio valor onde ante la eles impotencia, têm pero certo también valor es frente à impotência, un espacio que encuentran donde mas se também esse detona toda espaço que eles vomitan la encontram, violencia, onde ¿no? Y eles vomitam entonces se toda vuelve essa este violência, círculo né? hacia el Então, exterior que esse también círculo observaba Miriam, também ¿no? se volta para o Entonces también exterior. me gustaría hacerles la Então, eu também pregunta queria de fazer uma pergunta. sí, como esta función del Como essa diagnóstico, ¿no? função do Porque a veces sí diagnóstico, nos quedamos, porque ¿no? às En vezes México nós semanal ficamos aqui no Alcohólicos México, por Anónimos, exemplo, a y Semana dos si no dejas Alcoólicos de tomar, Anônimos, casi que no te e se tratamos. eles não Entonces, deixam de. ¿cuál É es la como se você función não del para de beber, diagnóstico nós não, también para não nosotros que tratamos a você, né? veces nos escudamos en Então, esos muitas vezes diagnósticos, nós ¿no? nos defendemos Y nesses pues diagnósticos. muchas gracias. Então, muito Me gustó obrigada. muchísimo. Eu gostei muito das apresentações. Eu queria fazer só uma observação e depois talvez vocês da mesa possam já comentar alguma coisa. É que o que me chamou a atenção na fala do Pablo, da Miriam e da Maria Luísa, né, é que eu tive uma experiência no começo da minha formação que eu recebi uma paciente é, drogadita, né? Se drogava muito, ela já chegou muito magra, muito desvalida e foi encaminhada por um colega daqui da sociedade que trabalhava com esse tipo de enfermidade, né? E o que que aconteceu é que eu não me sentia em condições, naquele momento, hoje em dia talvez fosse diferente, de cuidar dessa pessoa. Porque o que eu sinto que faltava, uma equipe multidisciplinar,
E não só isso, na própria formação psicanalítica, por exemplo, no meu instituto aqui em São Paulo, não temos nada que converse sobre isso, nenhum grupo, nenhum tema. Então, eu acho que esse fora o preconceito que existe, eu acho que a gente precisa pensar, talvez, na própria formação do analista, enquanto ele está em formação, que ele possa ter mais elementos, né? Então, talvez esse preconceito seja tão forte que até impede que as sociedades, os institutos tenham ah, essa preocupação, não é? Então, eu só queria fazer esse comentário e talvez se vocês quiserem responder as questões, depois a gente segue. Miriam, posso tentar responder um pouquinho essa sua reflexão aí, esse seu comentário? Tratar a dependência de álcool ou de qualquer dependência de substância psicoativa, de fato é necessário ter um grupo, né? E até mesmo pro psicanalista, é importante que ele tenha um conhecimento básico do que acontece quando um paciente está extremamente intoxicado, Uhum, né? O tratamento ele tem que acontecer em camadas, né? Porque numa dependência extremamente grave, né, o que acontece é que o sistema de recompensa desse paciente, o sistema é, a- a- quando há uma neuroadaptação do sistema nervoso central, o que acontece é que as substâncias elas deslocam a necessidade de sobrevivência. Ao invés de você precisar se alimentar, ter um dia a dia normal, de você ter os seus relacionamentos, o seu trabalho, etc., o que acontece é que a droga desloca isso, o teu dia a dia, para o consumo e obtenção de substância psicoativa. Então, nesse momento, a única coisa que interessa para o paciente é obtenção e uso. Nessa hora, a gente precisa ter uma noção de que isso está acontecendo e, através de um grupo, né, tentar uma abstinência mínima, porque neste momento a gente não consegue muito uma abordagem mais dinâmica. A gente consegue acolher, mas neste momento a única coisa que ele quer é obtenção e uso da substância, né? uhum, Então, ele necessariamente precisa entrar num esquema de abstinência. A questão é como é que a gente faz isso, né? Porque tudo tem que estar engajado, né? Um tratamento médico associado a um tratamento com uma equipe que tem essa visão psicodinâmica. E é sim, muito bonito, porque as coisas podem funcionar assim em conjunto, né? Na medida que o analista ou o terapeuta que tem essa visão psicodinâmica vá compreendendo a respeito dessa neuroquímica. sim. Conforme o paciente vai ficando menos dependente, né, é bonito, porque aí vai entrando a parte dinâmica. Então, é um processo que começa muito com uma clínica psiquiátrica e aos pouquinhos vai sendo substituído pela dinâmica. Aí vai. Mas esse Uhum, início, quando o paciente está muito gravemente dependente, precisa os analistas precisam ter um conhecimento uhum, dessa neuroquímica. sim. Obrigada, Miriam. Pablo? Sí, bueno, son muy interesantes los Sim, comentarios y las é muito preguntas. interessante os Eh, comentários e a pergunta. Quería comentar una cosa. Aí eu Cuando me queria presentaron, comentar pues uma me coisa. presenté como docente de Quando la eu me Facultad de apresentei Psicología. como Es professor da así, Universidade de pero yo Psicologia, doy foi assim, clase porque eu dou en la carrera de aulas acompañamiento terapéutico, na carreira que es parte de de mi acompanhamento trabajo terapêutica, que é parte desde do hace meu muchos años. trabalho
já faz alguns y me anos. acordaba que E el eu me surgimiento lembrava del que no acompañamiento início terapéutico do acompanhamento está, terapêutico está ligado en está parte. conectado em eh, partes. el doctor Kalina contaba O un ejemplo Dr. de sus Kalina inicios, contava um de exemplo sus dos seus fracasos en el inícios, dos tratamiento de seus la depresión, fracassos no y tratamento contaba cognitivo. de E ele pacientes a los contava cuales de atendía allá pacientes por com los os años quais ele 60, atendia lá nos 4 o anos 5 veces 60, por semana, 4 ou 5 vezes por concurrían semana, a las e que sesiones eles iam às y sessões seguían consumiendo, no e eles hablaban del continuam consumo usando droga, y se eles não sucedían falavam las do recaídas. consumo. E, obviamente, que Entonces, tinham esto sempre de recaídas. la Então, isso interdisciplina, el da trabajo interdisciplina no interdisciplinario, pero trabalho, también esse de poder trabalho nosotros interdisciplinar e também que incluir y nós podamos permearnos con incluir e nos desarrollos y permear explicaciones com o que son de otros desenvolvimento das campos del saber, explicações de digamos, toda outras la áreas de parte saber, neurobiológica, de toda a hay parte algunos conceptos que han neurobiológica, desarrollado e también tem desde las teorías conceitos cognitivo-conductuales que son muy, muy desenvolvidos útiles para da área entender algunas cognitiva que são dinámicas de muito los procesos de interessantes para recaídas, por entender ejemplo, esses processos de uma que está bueno recaída, estar informado de que eso. Ahora, é en bom mi saber isso, experiencia, mas na minha experiência, depende en qué momento llega la depende consulta de que también. momento ele chega para uma consulta, Son ele chega no como consultório, fases que se porque são abren y que como se cierran, fases que abrem e donde fecham, a veces se puede un trabajo más onde a psicodinámico, como lo vezes é decía possível Miriam ter recién, trabalho pero mais siempre tenemos que estar psicodinâmico, como a atentos a lo Miriam que disse, mas pasa nós precisamos sempre estar con los pendentes riesgos de daquilo que está recaída, acontecendo, con las com inducciones risco al de consumo, porque recaída, son com as mecanismos que induções se ao alcoolismo, disparan porque são y mecanismos que que são cambian disparados totalmente e que mudam el panorama. totalmente o quadro. Recién Aida mencionaba de Recém a la Aida no adhesión al mencionou a tratamiento. não adesão ao tratamento. En parte es cierto, E em partes pero isso é verdade, son pacientes que, o en mi mas experiencia são también, pacientes que, na minha una vez que se experiência, sienten acogidos, se quando eles sienten se sentem recibidos, acolhidos, adhieren al recebidos, tratamiento, eles aun têm cuando uma no adesão ao logren tratamento, mesmo quando frenar el eles não consumo. conseguem Y diminuir ou van y parar o vuelven, son consumo, eles tratamientos vão e donde vêm, vão e vêm. hay Mas são abandonos, hay tratamentos que às vezes eles hay abandonam, consultas en voltam para situación de consulta, urgencia. consulta em um caso de Entonces hay urgência. nociones, yo Mas coincido temos también con lo que noções, decía e antes eu Miriam, concordo com o que a de la Miriam disse, importancia a del, importância del manejo de la do contratransferencia manejo da y también hay contratransferência, essa conceptos gestão, esse conceito, como, bueno, lo que tiene que ver con el bem, holding, o con que el tem a ver manejo, com o holding, manejo del essa caso, gestão me dos parece que es sumamente casos. Então, importante eu acho que é con estos muito pacientes. importante La fazer uma boa noción de gestão com encuadre esses interno pacientes, a noção do enquadramento interno. y cómo manejamos esto E nosotros como fazemos essa para no gestão, nós, reaccionar, para no para actuar con la não reagir, para contratransferencia não trabalhar com essa contratransferência y no escindirnos nosotros, porque e también, não como entrar mencionaba a antes, nós mesmos, como eu disse a antes. veces pueden Às vezes, adaptarse al encuadre é psicoanalítico, possível adaptar venir y nesse hablar, pero la quadro temática del consumo psicoanalítico, queda mas excedida a questão y do no es consumo fica traída fora e não trazemos a la isso consulta. para a consulta. Bueno, esto como para decir Bem, algunas isso cosas, como luego para dizer continuamos algumas el debate questões, mas con los depois otros nós comentarios que haya. continuamos com outros comentários que forem surgindo. Luísa, quer dizer alguma coisa? Luísa, você quer Você fazer está algum muda, comentário? está muteada. Você está muteada. Abre o seu microfone, Luísa. Continua muteada. O seu microfone está fechado. Precisa apertar o botãozinho no microfone. A palestrante Luísa está tendo problemas com o microfone, ela não não te consegue ouvimos. abrir. Não Desculpa estamos te aí, ouvindo. Luísa, mas nós não te ouvimos. María Luisa, no te escuchas, estás muteada. Precisa apertar no ícone do microfone. Yo voy a pedirle por... Toca la pantalla, María Luisa, para que se te Toca na active tela los para poder controles abrir de o Zoom, seu porque estás en el microfone, celular. porque você está desde o celular, então a função é diferente. Yo voy a intentar enviar un pedido. Eu vou tentar enviar aqui a um veces este pedido. pedido ya Vamos ver contiene, se aqui se já ¿cuál es contém. la identificación de María Luisa? Qual a identificação da Maria Luisa, Miriam? iPhone, Creo que ya. Un pedido. Aí, agora ¿Ya? sim, agora consegui. bien. Perfeito. Muito bem. Gracias. Obrigada.
tengo que mejorar mi eu preciso habilidad melhorar a minha tecnológica. habilidade Bueno, tecnológica. a mí me parece Bem, eu muy acho interesante y muy muito ilustrativo el interessante e caso que muito Miriam ilustrativo presentó, o caso que a Miriam apresentou, porque nos está indicando porque ele esta, yo lo nos podría resumir indica que en eu varios poderia resumir elementos, pero uno de em ellos vários elementos, mas es um primero deles la é, función tan primeiro, a importante que tenemos função los tão psicoanalistas importante que en nós los temos como equipos psicoanalistas nas interdisciplinares y equipes cómo tenemos que tener interdisciplinares. E presencia, nós precisamos ter presença, no como los salvadores o como los que não tenemos como la salvadores verdad, ou sino como os donos da aprender a verdade, trabajar en mas equipo aprender a efectivamente trabalhar con em otras equipe disciplinas, efetivamente com outras indispensable. disciplinas Y yo tengo indispensáveis. que, me gustaría poner sobre E la eu mesa gostaria de que el colocar hecho de sobre a que mesa que o el fato alcoholismo, de o desde el punto de vista alcoolismo, del desde proceso esse ponto de vista terapêutico, do processo parece que terapêutico, deveria de eu acho tratarse, que ele no precisaria ser tocar tratado así como se trabaja talvez da mesma la forma como anorexia se y la trabalha bulimia o el a maltrato bulimia, a infantil anorexia, o o la maltrato violencia infantil ou a intrafamiliar, violência en donde no intrafamiliar. se toca E propiamente onde por não ejemplo, se en fala, por anorexia y bulimia, exemplo, la na anorexia e na alimentación, bulimia, não se fala da sino se alimentação, trabaja lo que mas se está sucediendo trabalha en la o que está cotidianeidad, en la acontecendo relación no con los cotidiano objetos. da Lo relação com os mismo pasa objetos. O con mesmo maltrato acontece infantil. com Por o ejemplo, maltrato en infantil. una ocasión, Por exemplo, em uma ocasião, en una investigación em uma que llevamos pesquisa que nós a hablar sobre estivemos el maltrato infantil, falando sobre o los maltrato padres de infantil, familia os llegaban pais de família con su libretita chegavam com um tratando de anotar caderninho, cuáles eran los tentando pasos para anotar evitar quais golpear seriam a os sus hijos. passos para Cuando evitar nosotros les bater nos empezamos filhos. a E quando preguntar nós começamos sobre a su propia perguntar vida, su sobre a desarrollo própria infantil, vida el de deles, sobre ellos, el de o los padres, desenvolvimento y infantil deles, empezaron dos a darse pais, cuenta, eles se enojaron começaram al a se dar principio, conta, eles ficaram muito porque bravos no no começo, hablábamos de porque nós não métodos para falávamos dos evitar el métodos maltrato, para sino de su evitar o historia y de maltrato, mas su nós maltrato. falávamos da sua própria história e do maltrato que En la eles tinham medida en que sofrido. aumentábamos, en E que ellos conforme relataban su eles historia y iam su relatando propio as suas maltrato, próprias histórias e o próprio disminuía maltrato auténticamente el diminuía maltrato que ellos autenticamente o propiciaban a maltrato los que hijos. eles ofereciam, Lo que eles davam mismo aos filhos. pasa con O los mesmo pacientes, acontece com os no con todos, pacientes, pero não com sobre todo todos, si mas trabajamos en equipo. especialmente se nós Si trabalhamos em nosotros equipe. trabajamos lo que Se nós realmente está trabalhamos o que provocando realmente está la provocando necesidad del a consumo. necessidade do Lo que yo les consumo, decía de o que eu dizia ser a la vocês, búsqueda de de ese ser a busca antidepresivo o de desse ese antidepressivo ansiolítico, ou desse ese ese ansiolítico, ansiolítico antidepresivo o ou seja, o que analgésico leva que à nos va a procura ayudar desse a analgésico olvidarnos un que nos momento leva a de esquecer la um situación momento da traumática, que es lo situação que está provocando traumática y que se que repite en la estamos vida vivendo, que se cotidiana. No repete na sé vida qué cotidiana. opinen Não ustedes. sei o que vocês acham. Evidentemente, hay una Evidentemente, tendencia a hablar del há uma consumo tendência a primero falar do consumo por el terapeuta, de pelo señalarlo, terapeuta, o de del apontá-lo, paciente de ou o hablar paciente de mesmo ese, de falar, entre comillas, problema. entre Y aspas, más desse bien habría que problema. hablar qué es lo que Mas está talvez nós provocando o precisaríamos falar daquilo disparando que provoca, esa daquilo que situación. dispara, o ponto disparador dessa Ilustrado situação. maravillosamente con el caso clínico de Miriam, Ilustrado hasta donde corretamente alcancé a pelo caso entender, do porque, Miriam, até onde eu consegui entender, como saben, no pude porque eu não activar consegui mi ativar traducción a automática. interpretação simultânea, Pero, en fin, eso es todo. mas enfim, Gracias. isso é tudo. No Muito sé si obrigada. Não sei se Graças, deu para Maria entender o que eu quis Luísa. dizer. Vamos ouvir a Vera. Vera. Bueno, quería también comentar Bem, tantas cosas. eu queria Voy comentar, a teria tantas resumir. coisas para falar sobre isso, Uno es que, mas, de primeiro, facto, mi impresión es que de fato, nosotros minha impressão tenemos que é incluir que nós temos alcoholismo que como incluir o una alcoolismo condición psiquiátrica como uma condição que psiquiátrica demanda que tratamiento precisa de um psicoanalítico. tratamento psicoanalítico. Primer punto. Segundo punto, que este Isso é o tratamiento primeiro no ponto. O se puede segundo é que hacer esse tratamento não pode en el ser barco, feito como en el consultorio assim, no nomás, y consultório pronto, sin somente e acabou. comunicación con las otras partes. E que Como se comuniquem sabemos as que outras hay partes. una Nós,
Como tendencia sabemos, há importante uma a la tendência disociación, importante à nosotros no dissociação. podemos ser Nós não reféns, podemos ser que se habla, no sé reféns. si esta palabra correcta, Não bueno, sei se essa é a palavra correta em y espanhol, mas tenemos que tener nós apoyo precisamos de esta ter equipe. o apoio de Podemos, toda uma equipe. podemos también Nós pensar, pero es podemos, tan então, caro, esto no es pensar, mas é posible con tão tantos caro alcohólicos en el e, mundo. e com Bueno, tantos alcoólatras no no mundo, se puede hacer não é esto possível por la fazer mitad. isso Claro que pelas metades. hacemos muchas Óbvio cosas por la que mitad, nós pero si temos, estamos fazemos muitas decidiendo coisas es pelas que metades, mas se nós tendremos vamos que fazer isso, enfrentar el nós pacto de que precisamos es necesario. enfrentar isso, enfrentar Como aquilo que é Miriam habló, necessário. Como bem levar en vocês cuenta falaram, los levar em procesos consideração químicos os que se processos hacen y que químicos se hacen que tan são realizados, presentes que estão como que tão creando presentes. una fuerza É como que oferecem disocial, essa força de muy dissociação intensa que muito tende a intensa e manutención que tem a de tendência estos a fazer mecanismos de a manutenção compensación, desses de mecanismos alivio de de tensión y compensação, da de alívio de refugio. tensão, como que servem, que Entonces, funcionam como refúgio. ¿cómo hacemos Então, como nós para, fazemos para que nosotros para psicoanalistas que nós, como tengamos psicoanalistas, claro tenhamos claro que es posible tratar, que é pero no es possível posible tratar tratar, solo, mas não é colocar possível tratar psicoanálisis. sozinho. Y la segunda cosita es E que a segunda ahí quería coisa, saber la opinión de eu ustedes, gostaria de saber a incluso opinião de de los vocês, otros colegas, de cómo outros nos e de outros colegas, comportamos, qué como nós rol nos ubicamos comportamos, a que las erros nós cometemos instituciones como tipo instituição Alcohólicos Anónimos. com relação aos ¿Qué alcoólicos piensan? anônimos. O que vocês acham? Gracias. Gracias, Vera. Pablo, Obrigado. por favor. Obrigado, Vera. Sí, Pablo, muchas por favor. gracias. Sim, muito obrigado. Empiezo por esto último que Bom, eu vou começar preguntabas, pelo último Vera. que a Vera Para mí son mencionou. una ayuda Para mim, é uma ajuda invalorable la que prestan invalorável Alcohólicos Anónimos, que os alcoólicos porque anônimos oferecem, es un servicio porque gratuito é y de serviço de permanente disponibilidad. de permanente todo el tiempo, disponibilidade. en cualquier Existem momento. grupos o tempo todo, em qualquer Luego, momento. hay que trabajar algunas cuestiones, E porque depois a mi precisamos entender, pensar habiendo dicho algumas lo questões anterior, para prestan un entender, já servicio dito o invalorable, anterior, que é um serviço tienden a reforzar la identidad necessário. Precisamos síntoma reforçar o la essa identificación identidade con el pelos alcoholismo sintomas como ou definición pelo de la persona y álcool como como definição da explicación pessoa, de todo lo que le pasa a esa a persona. Entonces explicação eso, de tudo o que en el acontece com essa tratamiento hay que pessoa. ver cómo ir Então, desarmándolo de a poquito. precisamos ver como ir Entonces, eso respecto a esto. desarmando, desmontando isso. Quería volver sobre el caso, que para mí también fue E excelente, un que eu excelente gostaria de ejemplo voltar de lo ao que caso, pasa y de cómo está trabajado además. que En esse é um esta función de excelente caso, anestésico essa função del fármaco, de en este caso del alcohol. anestesia Las de um personas con fármaco. adicciones, Porque en as su gran pessoas mayoría, esta es com una vício, función predominante. Una vez essa é que se uma função establece la dependencia, predominante. Uma vez que é estabelecida el essa dependência, consumo o alivia consumo, los ele síntomas de la alivia abstinencia, os sintomas da pero también abstinência, anestesian emocionalmente. mas ele também Y esta es una anestesia función que uno encuentra emocionalmente. con E essa é algo altísima que frecuencia encontramos com en el muita tratamiento de estas frequência personas. no tratamento dessas pessoas. Pensaba en el lema del E eu Congreso de pensava FEPAL no de este lema do año, Congresso da angustia, FEPAL deste vacío ano, y acto. angústia, vazio e ato. Entonces, el fármaco, el alcohol, Então, muchas o veces viene a rellenar medicamento, o álcool, muitas vezes ese ele vacío. vem para Son problemáticas encher donde esse vazio. permanentemente está el E são acto, las problemáticas actuaciones que están a realmente, la muitas orden del vezes, día, estão aí constantemente, ao y es lo dia, que a qualquer momento, e que nos estão sacude y nos constantemente preocupa e en la nos sacudem e nos contratransferencia con estos preocupa pacientes. essa Pero contratransferência es com os pacientes. precisamente a mi entender la angustia Mas é precisamente lo ao que tiende entender no essa aparecer, angústia, a no aparecer como pregunta. pensamos Creo que es como não parte aparecer com la essa función del pergunta. tratamiento, Mas essa função do del tratamento, holding que podamos hacer, esse de holding que nós precisamos también fazer, aprender a identificar la e angustia, aprender a tolerarla, identificar isso, a tolerá-lo, a ayudar a que eso conduzca a alguna ajuda a pregunta que isso
alguna curiosidad que psíquica alguma que suele pergunta, estar que alguma ausente, curiosidade ¿no? psíquica Generalmente la demanda es possa de estar ausente alguna respuesta inmediata, alguna solución, ya sea de la para familia o del encontrar paciente, alguma resposta eh, imediata, seja da família ou algo do paciente, que calme algo esa que sensación de acalme vacío essa o esos sensação de síntomas vazio ou esses de sintomas abstinencia. de Entonces, creo que es abstinência. una parte importante Então, del eu acho que é tratamiento uma parte importante acompañar, do tratamento sostener, para que pueda acompanhar tolerarse la angustia e y soster, pueda apoiá-los trabajarse essas angústias e poder en esa trabalhar línea de generar nessa curiosidad linha psíquica, de de empezar a criar entender las emociones también. essa Y curiosidade lo último que psíquica, quiero decir entender en este as comentario, emoções. pero E o también me último que eu gustaría escuchar a gostaria los de demás mencionar, colegas porque que eu están também gostaria de conectados, ouvir os colegas que estão es na respecto sessão, de la é com importancia del relação concepto de à pulsión importância do conceito desde el psicoanálisis. partindo da Porque en prácticas, psicoanálise, porque na ya sean prática, eh, médicas, psiquiátricas sejam médicas ou o de otro tipo, digamos, psiquiátricas que ou buscan de outro tipo, solucionar el que síntoma, como en el buscam caso que resolver o traía Miriam, sintoma, como o es caso que a muy Miriam común trouxe, como é consecuencia de muito las comum cirugías como bariátricas consequência de el uma desarrollo cirurgia del alcoholismo. bariátrica, o Y esto es algo desenvolvimento que do no le alcoolismo. advierten a los pacientes. E isso que Digo, ninguém fala se para hace os una pacientes. intervención Se é feita uma que intervenção reduce, digamos, que reduz, la digamos, posibilidad a de comer, de ingerir possibilidade de alimentos, comer, de pero ingerir obviamente eso no alimentos, incide mas, sobre la pulsión. obviamente, isso Entonces, não trabalha na el concepto função de dela. pulsión y el Então, o trabajo sobre la conceito dessa pulsión pulsão, es algo que desde el psicoanálisis que é algo que es desde a también muy valioso psicoanálise também é muito para importante, muito introducir en valioso cómo para pensar en estos casos y introduzir cómo decidir como las pensar intervenciones. nesses casos e como decidir uma intervenção. Graças, Pablo. Obrigada, Será que as Pablo. pessoas da plateia não querem se manifestar antes da gente passar para a Miriam e para a Maria Luísa? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Hay un comentario de Cecilia Danitz, Tem um de comentário da la Cecília Sociedad Danitz, Psicoanalítica da Americana, Sociedade de Psicoanalítica México. Bueno, Americana. Eu vou ler, escribió en el chat, que ela pero colocou no tal chat. vez pudiéramos, voy Com a relação, leer, eu vou ler a pergunta. con Com respecto relação ao a Alcoólicos Anônimos, Alcohólicos Anónimos, en mi na minha experiencia, experiência, alguns grupos não só reforçam a identidade doente, mas também alguns aspectos onipotentes e hasta fanáticos. Às vezes diria, como por exemplo, que deve deixar os psicofármacos ou a terapia, porque senão não tem a suficiente confiança em Deus. ¿Me entienden? Esta es la Vocês puderam cuestión entender? Esse é o comentário Cecília da Cecília Danitz. Me parece, Pois, pode falar, Maria. puedo hablar. Posso Mire, falar? yo Ok. coincido algunas Eu veces, yo estoy de concordo acuerdo en lo que dice em alguns Pablo, casos, eu concordo de com o que que o Pablo son, diz, es una ayuda de que é invaluable uma cuando se ajuda lleva incalculável adecuadamente, quando pero en chega ocasiones, adequadamente, mi mas em experiencia ocasiões, na me ha minha mostrado experiência, que quienes ficou asisten a demonstrado estos grupos algunas que quem veces se participa desses pervierte la grupos, relación. algumas vezes Y é entonces no nada pervertida más es una, ou invertida essa relação, insisten en que dejen la que terapia o dejen insistem em que los deixem a fármacos terapia ou os por la falta de medicamentos confianza en Dios, pela falta de sino que confiança em además Deus, se mas que establecen muitas vezes relaciones estabelecem perversas, relações incestuosas entre los perversas, padrinos o incestuosas madrinas entre os padrinhos ou madrinhas y los apadrinados. e os Y entonces apadrinhados. hay cosas incestuosas Então, há sexuales coisas, que muchas relações veces sexuais que echan a muitas perder. No vezes es todos, no es en fazem todos los perder todo o grupos, trabalho. Não ni é em todos os siempre, grupos, nem em pero que todos os falta un casos, nem poco sempre, de, mas pues no sé falta si um de pouco de, supervisión, não sei se vigilancia, supervisão, cuidado, vigilância, recomendaciones, como cuidado, quieren llamarle, recomendações, não sei porque como sí vocês existe quiserem esa chamar, mas realidad. se existe, sim existe essa realidade. Eso por un lado. Isso por uma parte. Y ya por otro lado, E já la por outro parte lado, de la contención a parte de da la ansiedad del contenção, paciente da ansiedade es do paciente fundamental, Pablo, é coincido essencial, como contigo Pablo y con mencionou. Miriam, ¿no? Eu concordo com você e com a De Miriam, validar el dolor.
poder validar a validar dor. essa É ansiedade, preciso validar el validar dolor y essa validar ansiedade, la a dor, depresión, la a tristeza depressão, a tristeza del paciente, que es lo que que lo o paciente lleva sente, que é o que o leva básicamente a consumir y basicamente aliviar a consumir temporalmente, aunque e a sea, aliviar temporalmente, aunque y seja, sabemos, ¿no? Sabemos mesmo que seja va a ir temporariamente, en aumento porque no va a ser porque suficiente vai aumentar porque nunca el é consumo suficiente. O temporal y consumo pequeño, sino que temporário va en em aumento. doses pequenas, Bueno, ele sempre eso vai es aumentar. todo. Isso é tudo que eu gostaria de Graças. mencionar. Obrigada. Temos uma outra colega que colocou no chat também, a Paola Coelho. Ela diz que temos que observar socialmente e, como dizem, interdisciplinarmente. Em México, o consumo de álcool é algo bem visto e muitas vezes propicia desde a infância. Um paciente de 60 anos me compartilhou em algumas sessões, era mais silêncio em minha família consumir álcool que lourar. Solo quando estávamos borrachos se permitia expressar tristeza. Isso é de Paola Coelho. Fala, Vera. Puedo hablar Pera, una diga. cosita que es Um interesante, ponto que é es muito un interessante. dato que surgió hace E muchos esse é um años, dado que pero es surgiu já faz interesante muitos anos, mas é que, interessante. por ejemplo, entre Que, los por Amish, exemplo, los, entre los grupos de os Estados grupos Unidos, de Estados los Unidos, Amish, os Amish, a ellos no es permitido, no hay alcohol, no a hay eles não é bebida, no permitido se beber, puede não, beber não en consumem estas álcool comunidades, nessa pero comunidade. la prevalencia Mas de cuadros a depresivos prevalência de entre quadros hombres es depressivos mucho entre más alta homens que en la é muito población mais alto do general. que na população em geral. Entonces es como si Então, é beber como que fuera se también beber un também alivio para los fosse um sentimientos alívio depresivos. para Claro. as Y emoções esto depressivas. E socialmente, isso é socialmente, socialmente se acepta é socialmente mucho más que aceitável, un hombre muito beba mais do y que um sea homem depresivo o beba llore, e seja depressivo ou chore, como el ejemplo ahora como que o fue exemplo citado. que a Paula mencionou. Entonces, el alcoholismo Então, sí o es una alcoolismo, forma de sim, é uma disociar forma de sentimientos desassociar depresivos sentimentos y depressivos e transformarlos transformá-los en omnipotencia em o numa especie de onipotência delírio ou um tipo de megalomaníaco delírio enquanto megalomaníaco, está haciendo su función, el enquanto alcohol está está cumprindo a sua função, funcionando. né? Entonces también Então, nosotros também podemos ver en nós el podemos paciente ver em estes pacientes componentes esses componentes, maníacos y depresivos esses que se comportamentos presentan, se maníacos disfrazan, depressivos, pero ¿cómo podemos hacer mas como para nós podemos aprovechar fazer para lo que es aproveitar posible? Por o que é ejemplo, possível, Alcohólicos por Anónimos, exemplo, con Alcoólicos Anônimos, certeza para hay un que, montón de cosas porque há muitas fanáticas, coisas religiosas, fanáticas, religiosas, ideológicas, pero ideológicas, hay también algunas mas também cosas que há funcionan algumas coisas como que funcionam un apoyo. como Y es apoio. así en toda el Sí, psicoanálisis. E isso Y em cuando todas se a trata psicoanálise. E quando nós las tratamos, personas, nosotros tendremos nós recursos teríamos que então serán siempre recursos relativos, que sempre no vão ser ideales. relativos daquilo que seria o fíjate ideal. que, perdón, Desculpa. Adelante. fíjate que, Sim, sim. fíjense Mas que veja, quiero retomar esta eu parte gostaria que de retomar mencionó essa Pablo parte en que Pablo relación a la mencionou pulsión, com relação porque à sabemos pulsão. muchos, o sea, los Porque nós efectos del sabemos muito alcohol que os puede ser efeitos do álcool, adormecer a la eles persona, podem se va a ser dormir, para se pone adormecer a maníaco, pessoa. pero Eles también hay se otro que convertem em se llama la maníacos, mas mala copa, outros le llaman en México. que aqui no México eles Es chamam muy de mala copa esa matrago, persona. ¿Qué quiere decir? que, Que se o que pone significa isso? agresivo, Que é que aquela empieza a pessoa que molestar bebe e é y que aquele realmente chato que llega a ser incomoda, hasta que se violento converte em físicamente, agressivo e até mientras violento no caiga por fisicamente. razones del E alcohol.
enquanto não cai Esa por aí na rua. diferencia es como Mas si essa nos estuviera diferença é mostrando un como se poco nós cuál es la estivéssemos pulsión que se mostrando está um pouco descargando. desde desse ¿Es la impulso que está pulsión sendo agresiva? ¿Es la pulsión? descarregado. ¿Qué É tipo aquele de impulso pulsión estamos, agressivo que que começa está e está sendo descubriéndose a o que ele partir está, del que estamos comportamiento descobrindo a resultante partir del consumo del alcohol desse o de cualquier comportamento otra do alcoólico sustancia, pero en ou de este qualquer caso el outra alcohol? substância, No mas sé neste qué caso piensen mencionando o ustedes. álcool. Não sei o que vocês Sim, acham. graças. Vamos deixar a Cecília. Dani, pode falar, Cecília. Bueno, buenos días. Olá, bom Un dia a gusto poder todos. É compartir prazer esto poder con compartilhar FEPAL. com a FEPAL. Agradezco a FEPAL este espacio. Agradeço a FEPAL por esse espaço. Bueno, quería comentar Bem, que eu gostaria de yo soy comentar analista en que formación eu de sou la Sociedad analista em Psicoanalítica de formação Mendoza, pela Argentina, Sociedade y Analítica de aparte de Mendonça, aqui ejercer na mi práctica Argentina, profesional e en mi exercer a consultorio minha particular, prática no también meu trabajo desde hace consultório. 15 Eu años en un trabalho já faz hospital 15 general anos no de Hospital acá de Mendoza, Geral aqui de que a partir Mendonça, de la lei que a partir da Lei 26.657 26.657, de salud na mental, Argentina, las internaciones en salud mental se hacen en todas hospital general, lo as cual internações, as hospitalizações es muy são feitas no Hospital Geral, interesante la que é dinámica bastante clínica que se interessante a genera ahí. dinâmica clínica que Y é en mi gerada ali, trayectoria mas na minha he trajetória, tenido la oportunidad eu tive a de ver oportunidade a de pacientes ver a con pacientes, de problemática de atender a consumo, con pacientes com diversas problemáticas de problemáticas consumo, de com consumo diferentes a partir problemáticas de de los consumo, 15 años a en adelante, partir porque las dos 15 internaciones en el anos, hospital donde yo trabajo son a porque partir a de esa edad. partir das hospitalizações são a Y partir dessa idade. también he trabajado E en também un modelo trabalhei que en em algún um momento modelo surgió en que em um Argentina, momento que surgiu eran na los grupos Argentina, que eram institucionales de os grupos alcoholismo, institucionais de ¿sí? alcoolismo. Estos grupos Esses ofrecían grupos, eles una ofereciam alternativa, uma podríamos decir, a alternativa, Alcohólicos digamos Anónimos, assim, que como les he a expresado, por lo menos en mi práctica clínica, la e, dificultad que he pelo menos na encontrado minha prática ha clínica, sido a esta dificuldade que eu encontrei exacerbación de é essa aspectos exacerbação fanáticos dos aspectos y fanáticos, podríamos decir que vinculados poderíamos a dizer cuestiones vinculados omnipotentes y a también, como questões dice la onipotentes, colega acá, como a generan estas colega cuestiones mencionou un antes, que tanto criam difíciles essas de vínculos. situações difíceis de vínculos, En cambio, GIA, como mas estaba en ao el marco contrário, o el RIA, como encuadre estava no marco institucional, com esse enquadramento ¿sí? institucional, Los funcionamientos han sido o distintos. Pero bueno, funcionamento foi no diferente. sé si por cuestiones Eu não de sei se por políticas de questões de salud o de políticas de Estado saúde no se ou do alojó governo a estos espacios. não Y deu bueno, yo no sé continuidade a si esses en Mendoza espaços. E eu creo não que sei, em todavía sigue Mendonça, funcionando. Yo hace acho mucho que tiempo que no estoy continuam en ese funcionando, espacio faz tempo que porque eu já era não en otro estou nesse hospital donde espaço, ya no porque trabajo. agora eu estou em outro hospital onde Pero já não tem isso, lo dejo como mas iniciativa eu también, deixo ¿no? talvez El como poder crear iniciativa, o espacios poder criar institucionales espaços desde otros institucionais vértices, a veces, desde qué sé yo, outras también pueden ser perspectivas, porque talvez isso também una possa respuesta ser o uma una resposta salida más, ou ¿no? uma saída a Aparte mais. bueno, del trabajo Além de, desde distintas obviamente, o perspectivas que trabalho también de se hace acá en diferentes Argentina, ya perspectivas sea que são feitas aqui na desde la Argentina, perspectiva de reducción desde a de daños perspectiva da o redução de de danos, la perspectiva ou abstencionista, da que también hay perspectiva protecionista, que temos distintos modelos, ¿no? diferentes modelos. Gracias, Este, Cecília. Cecília? Pablo. Pablo? Sí, gracias Cecilia por traer la Sim, experiencia de obrigada, los Cecília, grupos por GIA. comentar a experiência do grupo RIA, Cuando me recibí de psicólogo hace que muchos quando años, eu mi tesina fue una a minha comparación tese de entre los quando me grupos GIA y graduei los grupos de Alcohólicos foi dos Anónimos, grupos de precisamente. RIA e Yo Alcoólicos soy un gran Anônimos, esses dois admirador grupos, eu sou um del grande trabajo admirador de Jorge do Pellegrini y en trabalho do particular del Jorge desarrollo Pellegrini de los grupos institucionales de e alcoholismo, dos que como bien desafios mencionaba dos grupos Cecilia, de alcoólicos, son como a grupos Cecília mencionou. generados São dentro de los grupos que hospitales são públicos criados dentro dos hospitais públicos y que se sostienen muchas veces e por el que se mantêm compromiso muitas vezes de los pelo mismos compromisso trabajadores del hospital que dos los mesmos sostienen. trabalhadores do hospital que o En mantêm. algunas épocas tienen más Em apoyo algumas político y en épocas tem otras mais épocas apoio no, político e em pero en outras general se épocas não. sostienen por el Então, compromiso mas normalmente se de mantém los pelo pacientes, de compromisso los dos familiares, porque son pacientes, grupos dos abiertos, familiares, porque son são grupos grupos en los abertos. cuales participan São grupos onde familiares, participam familiares, pacientes pacientes y todo el que se sienta convocado. e
qualquer que se están sinta chamado, fundamentados então, en gran medida estão desde Tito fundamentados em grande Rivière, medida desde los ao desarrollos de direito de Pellegrini viver, ao mismo, desenvolvimento de incorporan Pellegrini, aportes de René e Caes en muchos trazem casos también, y la aportações formación de do los René Caes na coordinadores, formação así dos que es una experiencia coordenadores. muy Então, valiosa. é uma La experiência otra muito cosa que quería interessante. decir es E que outra coisa que eu gostaria de lo que yo mencionar, pienso es que, às como vezes eu decía acho, alguien alguna vez también, como acá disse no alguém em sobra algum nadie, momento, que aqui porque se não son fica, muy pocos los não resta recursos para la ninguém. dimensión de São la poucos os problemática. recursos para o Y hay tamanho da pacientes y problemática. familias que Há van pacientes e a famílias ser alojados mejor en una metodología de que trabajo vão o en otra, o estar que van a necesitar melhores, talvez, em dispositivos uma diferentes, metodologia ou de outra de diferente trabalho, complejidad. dependendo da Entonces, me parece que no complexidade. nos podemos dar Então, el eu lujo de acho que excluir nós não podemos nos dar ao luxo de excluir ningún dispositivo que nenhum aloje, dispositivo que siempre y possa cuando sea dentro alojá-los, de sempre e quando parámetros sejam éticos mínimos, dentro ¿no? dos parâmetros Estas éticos mínimos, né? desviaciones o malas Sem praxis que ustedes desviações ou mencionan más en práticas, algunos como grupos vocês y que a mencionaram, veces suceden que às en vezes esos. acontecem. Ok, Pablo. Ok, Miriam Pablo. Miriam, Moretti. Miriam Moretti. Oi. Ainda voltando à minha experiência com relação a essa área, teve uma situação muito interessante que aconteceu comigo. Eu ainda era estudante de medicina, estava trabalhando, Vera, eu não sei se lembra da Jandira Mazur. Não, ela era do Unifesp? Da Unifesp, isso. Ah, não. A Jandira foi minha mentora intelectual desde lá de trás. E na época, ela, junto com o pessoal da USP, queriam fazer uma pesquisa junto aos AA, né? E a ideia era das pessoas que entram, o que o AA faz para que elas saiam desse processo de AA recuperadas. Então, eu participava das reuniões, né? Eu fui em várias delas. E o que eu achava muito bonito, né, naquilo que eles propunham, é algo que eu utilizo bastante, em alguns grupos que eu já montei também dentro de universidade. Semelhante trata semelhante. Ali não tinha preconceito. Ali a pessoa chegava do jeito que fosse e ela era atendida, né? Então, esse cuidado que um dava para o outro, esse acolhimento, era algo que eu acho bastante importante. Todo o outro resto, se está ligado a um aspecto mais religioso ou não, eu acho que, assim, tem grupos de pacientes que isso funciona, mas isso sim pode ser um braço bastante importante dentro de um tratamento mais amplo, né? A ideia de que um cuida do outro. Eu acho isso bastante interessante. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, Miriam, para ver se. Ou seja, o que você está dizendo é que a horizontalidade tem um papel muito importante. Muito. Certo? Quer dizer, não é o médico versus o paciente, ou o analista versus o analisando, versus ou do lado por cima. Haveria uma tendência a se horizontalizar o cuidado. Sim. Quer dizer, não que fosse substituir a relação do médico com o paciente, mas que há uma provisão de horizontalidade, vamos dizer. Isso. E assim, nessa questão, né, de como é que a gente elabora um cuidado para esses pacientes, dependendo, eu vou repetir, dependendo do estado com o qual o paciente chega, como eu falei, o sistema de recompensa dele está deslocado. O álcool e as drogas tomam o lugar de tudo aquilo que é importante na vida. Um período de abstinência precisa acontecer para que ele possa, inclusive, pensar outros aspectos da vida. Então, qualquer grupo que a gente tente montar, seja na psicanálise, seja lá onde for, se o paciente está muito gravemente doente, ele precisa, as pessoas que o cuidam precisam ter uma noção da clínica, né, do lugar da onde esse paciente está falando. E aos pouquinhos, como eu disse, vai havendo uma transformação. Conforme ele vai ficando períodos maiores em abstinência, a gente vai tendo condição de entender em mais profundidade sobre a psicodinâmica desses doentes, desses pacientes.
Obrigada, Miriam. Vera, quem mais gostaria de se manifestar? Temos ainda algum tempo para conversar. Vamos aproveitar a oportunidade. Ah, sim, Joana. Olá, tudo bem? Meu nome eu sou Joana, faço parte da equipe da Miriam. Peraí, deixa eu sair daqui. E nossa equipe foi sempre montada, já constituída, junto com a clínica do acompanhamento terapêutico e com psicanalistas e psiquiatras, né? Então, a gente tem muita experiência em trabalhar junto tudo isso. Então, quando a Miriam fala de que a abstinência é importante, eu acho que a gente consegue ter uma delicadeza, porque como é que faz para ter abstinência? Se você pensar que o álcool é um sintoma, como é que a gente tira esse sintoma sem, ao mesmo tempo, violentar o paciente? É um manejo muito delicado, né? E é por isso que eu acho que o manejo em equipe, ele é muito importante, porque você vai tendo um ritmo onde as coisas precisam acontecer todas juntas ao mesmo tempo, né? Porque para dar abstinência, você também precisa dar suporte para essa abstinência, não pode ser uma coisa também. Então, requer muita paciência, eu sinto, muita empatia, né? E, ao mesmo tempo, quando eu falo das várias visões ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma ideia da questão traumática, uma ideia da questão da clínica psiquiátrica, até e vendo se isso vai se tem comorbidades, né? A família. Então, a gente trata todo mundo junto, ao mesmo tempo. Família, paciente, cachorro, e não é modo de dizer, a gente trata cachorro junto também. E é isso que eu queria trazer, assim, eu acho que é um trabalho muito complexo, sabe? Muito complexo mesmo. E eu acho que a nossa equipe, a gente tem uma linguagem já há 30 anos, onde eu sinto que essas coisas vão fluindo de um jeito muito harmônico, né? Justamente a costura entre as três clínicas, que é a psiquiátrica, a psicanalítica e a clínica do acompanhamento terapêutico. E a gente percebe que, como são pacientes que têm geralmente são famílias aglutinadas, né? Eu quero dizer, são famílias que são muito fusionadas no funcionamento. Então, de fato, é muito difícil você tratar o paciente sem tratar a família junto, né? E o que eu digo também é que não é separar a família do paciente, a gente costuma tratar a família e o paciente a partir da fusão deles, respeitando porque também querer afastar um do outro muito drasticamente é muito violento, né? Então, o que a gente percebe não, vamos ter que indicar, fazer terapia de família com fazer, sabe? Assim, a gente percebe que é importante estar todo mundo junto. E o junto que eu digo é dentro do mesmo corpo clínico, né? Então, pode ser que várias pessoas dessa equipe tratam diferentes pessoas da família, mas as nossas reuniões de equipe é um terceiro lugar onde essas coisas todas podem ser vistas juntas ao mesmo tempo. E eu acho que vai um pouco ao contrário do ritmo do ritmo não, da direção da psicanálise clássica, né? Onde fala-se que tem que ter um distanciamento, tem que ter um espaço. Eu acho que para chegar nisso é algo a ser trabalhado, mas não dá para trabalhar de cara. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Era isso. É muito interessante isso que você está falando, Joana, porque me dá uma ideia assim, de um outro dispositivo, né? Todo um dispositivo clínico que envolve essa equipe multidisciplinar. Quer dizer, até estou pensando, é uma ingenuidade a gente pensar de tão complexo que é o problema que você vai conseguir trabalhar sozinho, né? Então, acho que Sim. realmente tem que ter essa noção, né? Da complexidade, não é? Exatamente, é muito complexo. Eu acho muito complexo. E as ferramentas, né? Porque eu acho que as pessoas, nem todas têm essa equipe onde tem uma linguagem comum, onde tem uma construção, né? Eu acho que é um trabalho difícil de ser feito, sabe? E, de fato, eu acho que falta muito nas sociedades
psicanalíticas ou na clínica psiquiátrica esse tipo de visão. Esse é mais um problema onde eu sinto que os pacientes não têm um lugar para serem cuidados, né? Que tem uma visão que abarque todos esses aspectos, sem o preconceito, né? Como a Miriam trouxe, né? Ou melhor, desculpe, eu estava pensando, aceitando que há preconceitos. Como o Paulo falou, houve uma reunião, né, do grupo de estudos, um webinar, sobre a presença do preconceito. E não dá para a gente falar não temos preconceito. Nós temos preconceito e o paciente alcoólatra ou alcoólico, ele é um que traz muitos preconceitos nossos, inclusive sobre a famosa analisabilidade. É possível ser analisado ou não? Então, eu tenho a impressão que ele vai num esquema diferente mesmo, vai numa direção diferente o tratamento, e por isso que é possível, porque seria também uma amputação você tirar do tratamento de um indivíduo adito, né? Você tirar o aspecto do mundo interno dele. Não é possível. Você estaria entrando numa dissociação tão grave quanto a dele. Então, tem que ser incluído o mundo interno, tem que ser incluído o mundo externo, tem que ser incluída a área intermediária e daí por diante. Perfeito, é esse o ponto. É onde eu sinto que a gente consegue trabalhar no mundo interno e o externo, através da clínica do AT, através... E essa coisa da analisabilidade, eu acho que tem a ver com o setting. Então, assim, é importante como a gente vai construindo settings que sejam possíveis abarcar esse tipo de paciente. Eles são muito analisáveis, mas eu acho que a gente tem uma clínica ainda muito restrita, né? Para poder ampliar e construir os settings de acordo com cada paciente, com cada situação. Pero precisamente porque es tan complejo, es indispensable Mas que se justamente pueda pela trabajar en equipo. complexidade, é importantíssimo trabalhar em equipe. En ese sentido, E a mí me nesse gusta, sentido, cuando hablamos de eu gosto dispositivo, que quando nós cuando falamos hablamos de así de trabajo en dispositivos, quando equipo, falamos de trabalho y em habitualmente equipe, usamos la e imagen o la habitualmente nós metáfora de la usamos a red, imagem da metáfora da rede, es pensarla también é no solo como pensar una red ela não interconectada só como uma rede de interconectada de profesionales y de profissionais lugares, e de sino lugares, como la red de pesca, mas como uma la rede red de los de pesca, pescadores. como a rede dos Porque pescadores, si logramos trabajar con porque la se noción nós de conseguimos dispositivo trabalhar com a ampliado, noção de dispositivo entonces ya no ampliado, es então já la não sesión é analítica uma sessão el lugar donde tienen que analítica, suceder o las lugar cosas. onde as coisas Son precisam pacientes, son acontecer. familias, São son grupos donde pacientes, hay são famílias, são niveles de grupos, actuación onde muy nós temos importantes. níveis de atuação muito Pero la red de importantes, dispositivos mas a rede de dispositivos amplía el campo en el cual de lo que amplia o podemos campo no analizar qual nós podemos analisar en el equipo, dentro en da ese equipe. marco común de pensamiento y Nesse quadro reflexión que comum de hacía pensamento referencia e a Joana. reflexão No que a importa Joana dónde hable el dizia, não paciente, dónde importa onde actúe o el paciente paciente o la fale, familia, onde ele atue, porque seja na alguien del família, dispositivo lo porque va a alguém do captar y en dispositivo algún vai momento lo va a pegar traer a la isso reunión e vai y lo trazer vamos a isso para a poder reunião e pensar nós vamos y en poder algún pensar, momento también se e va a em algum poder momento trabajar nós vamos poder en las trabalhar sesiones con el nas analista, sessões com pero o deja de analista, ser el mas analista deixa de que ser está en la o punta de la analista pirámide que está más na ponta da jerarquizado y pirâmide la lá, sesión como el lugar hierarquizado, e a sessão primordial, como sino que lugar es primordial. cualquier lugar Mas en el cual, qualquer en esa lugar red donde nosotros onde, dentro dessa ampliamos rede, onde nuestra nós capacidad de ampliemos a observación, nossa de escucha capacidade y de de intervención. observação e Eso le da escuta e mucha riqueza al intervenção, trabajo. isso dá Es muita cierto que riqueza ao armar trabalho. estos É dispositivos verdade que en el criar marco de esses la clínica privada dispositivos es dentro de uma costoso, clínica particular é pero también se caro, puede hacer en lo público. Y mas ustedes também en nós San Pablo podemos están fazer isso inaugurando no una público e clínica vocês em pública São Paulo de estão inaugurando uma atendimiento clínica psicoanalítico, que eso pública es algo de muy psicoanalítica, valioso para que é celebrarlo. algo Ojalá que muito ahí haya valioso lugar para comemorar. también para Eu espero que atender aí estas vocês também problemáticas. tenham um lugar para atender Sim, eu essas estava pensando problemáticas. nisso. Hoje, a inauguração está sendo hoje. E eu estava justamente pensando que pode ser um espaço privilegiado onde esses trabalhos, tipo da Joana, da Miriam, possam começar a ser incluídos também, não é? Sim, isso mesmo. Miriam. Pablo,
Nós começamos esse tratamento, essa forma de cuidar dos pacientes dentro de um serviço público. Isso é muito bacana, então ele é replicável. No tratamento, os pacientes eram vistos 5 vezes por semana, as famílias eram vistas semanalmente, eles tinham acompanhamento terapêutico e tinham a clínica psiquiátrica. Foi lá que a gente foi construindo esse modelo. Necesitamos de más divulgación, incluso para que la Clínica de São Paulo se interese o se disponga a replicar este modelo. Pero se pueden armar pequeños grupos interdisciplinarios entre colegas. É que a gente, em São Paulo, pelo menos, ainda faz isso muito pouco, né? Então, eu acho que é uma abertura poder se pensar nisso e ampliando esse trabalho, né? Pero hacemos esto un poquito más, miren, con, por ejemplo, trastornos autísticos. Sí. Tenemos mucho más experiencia en abrir un grupo interdisciplinar para tratar tales niños. ¿Por qué no para tratar los alcohólicos también? Exactamente. Porque, por Exatamente, ejemplo, porque, por un exemplo, ejemplo clásico um de exemplo una clássico chica anoréxica de uma cuya moça madre le com insistía a la anorexia que hija a en madre comer, pero dizia le que a filha cerraba tinha que con llave la comer, despensa. mas O el fechava padre o a la despensa madre com que chave. Ou os pais estigmatizan a la que persona que estigmatizavam sufre uma pessoa alcoholismo que sofria y no es más alcoolismo, que un síntoma que não familiar, é como mais lo que um diría sintoma una familiar, colega sistémica, uma en colega donde es el sistêmica, paciente ou seja, onde expiatorio o de la paciente familia. era o bode expiatório da família, não? Entonces, con diferentes Então, com enfoques se puede diferentes trabajar focos, é possível poder con todo el trabalhar grupo familiar com todo o grupo y con familiar los maestros o e com con os professores, los adolescentes que nos com os llegan adolescentes que en chegam los para centros de nós atención de la nos centros de universidad. atenção da Encontramos con universidade, que sufren nós vimos que problemas eles sofrem educativos de problemas aprendizaje educativos porque de tienen que estar aprendizagem, pensando porque eles en el precisam alcoholismo estar del pensando padre no alcoolismo do pai o defendiendo a la madre ou de los defendendo a golpes del mãe padre cuando está alcohólico, o al dos revés también, ¿no? dos tapas do pai, da De violência tal manera paterna. que si Então, de tal no se forma que trabaja en se equipo, é preciso es trabalhar em poco lo que equipe se puede e adelantar. é pouco que nós vamos poder adiantar se não trabalhamos em equipe. Queria continuar dizendo uma coisinha. A nossa equipe toda está aqui presente, a Carol, a Lili, a Ju, e a gente não pode falar mais especificamente do manejo desse caso, né? Porque inclui esse caso que a Miriam trouxe, ele inclui o acompanhamento terapêutico da filha, né, dessa paciente na casa dela. E tem sido um tratamento muito bonito, porque você percebe que tratando as duas ao mesmo tempo, a gente consegue ir cortando essa engrenagem da violência e humilhação, trabalhando os dois lados, né? E dentro da casa e fora da casa, e é um objeto que está dentro, um objeto que está fora, né? É muito legal, assim, esse jogo que a gente vai fazendo, muito potente também, né? Quer dizer, a filha não reage mais da mesma forma com a mãe, e a mãe não reage mais da mesma forma com a filha, porque tem esses dois trabalhos feitos paralelamente que são digeridos em equipe, num corpo clínico, né? É um trabalho muito violento ao mesmo tempo, então a gente precisa ter muito o corpo clínico como algo que vai trazer uma reserva analítica coletiva que permite com que a gente elabore coisas tão difíceis, né? Ainda temos 5 minutinhos. Alguém mais gostaria de falar? O Pablo, Mira. Só responder, posso falar? Claro, vamos lá. Pablo, só respondendo um pouquinho a uma provocação sua, a gente tem condição, sim, de não recuar diante da psicose, mas precisa de um trabalho em conjunto. Psicose
e destrutividade, né? Porque psicose no sentido clínico é uma coisa, mas a pulsão, vamos usar então o termo trazido pelo Pablo, a pulsão destrutiva que a gente encontra na clínica e na nossa vida, com aqueles próximos a nós que acabaram se destruindo, né? É algo fenomenal. É pior do que o terremoto da Venezuela, da Colômbia, o tsunami do Japão. É impressionante, porque vai destruindo e vai marcando transgeracionalmente. Então, temos que usar a nossa história, nossas instituições e o nosso objeto psicanalítico interno tem que ser posto para trabalhar, para lidar com esse aspecto tão importante da realidade. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente. Creo que quienes estamos acá Me claramente gustaría no agradecer retrocedemos una ante las vez más. Yo creo adicciones que todos los que y estamos así acá como hay no colegas retrocedemos que ante también ponen la escucha y la que disponibilidad todos para los que ponemos otras la problemáticas escucha también para muy otras acuciantes, problemáticas también la muy violencia, puntuales, la las violencia, migraciones, las las catástrofes, etcétera. as migrações, as Pero como catástrofes, decías, mas Vera, como creo que a hay que Vera difundir disse, eu más, hay acho que nós que temos que difundir, temos que hacernos falar escuchar mais, también en temos los que ámbitos de nuestras fazer-nos instituciones escutar nas para nossas que esto también instituições, pueda para tener que isso lugar como também está teniendo hoy possa acá. Así que yo muy agradecido ter continuidade e ter con espaços esta como o espaço de oportunidad hoje. y Assim este que eu espacio que agradeço han muito a generado. oportunidade de hoje pelo espaço que vocês abriram. Sí, yo también quiero agradecer Sim, eu também queria esta agradecer, né, invitación y pelo convite evidentemente e, fortalece evidentemente, isso el interés que fortalece tenemos o como interesse que psicoanalistas nós de temos como participar más psicoanalistas de activamente en participar las de forma mais instituciones. ativa nas instituições. Gracias. E eu também. Pera, quero agradecer o convite. Foi muito importante para mim ter conseguido colocar um caso tão complexo num texto e, a partir dele, todos os desdobramentos possíveis. E foi uma fotografia mesmo, né, da dependência da mãe e a parentalidade. Achei que ficou muito bonito, né? Então, te agradeço, inclusive. Bom, eu agradeço a todos. Bem, eu que agradeço a todos vocês, aos apresentadores, aos que estavam como assistentes hoje, como participantes, aceitarem a invitação por aceitarem o convite e contribuírem com esse assunto importante para nós. tão importante para nós. E então eu estava pensando, por que não fazer um exemplo? Porque talvez o Pablo e a Luísa possam também contribuir. Mas por que não colocar essa experiência? Como não colocar essa experiência no papel com um texto formal, começando por essas apresentações, para apresentar na clínica que é inaugurada hoje? Então, vocês estariam economizando tempo e fazendo com que as coisas aconteçam, porque vocês já têm experiência, entendem? Vera, não entendi bem. Não entendi muito bem, Vera. O que você quer? O que você estava... Eu estava sugerindo, é uma sugestão minha e da Joana e a equipe, que escrevam toda essa apresentação, que vocês já devem ter apresentado em outros lugares, mas que utilizem como uma espécie de relatório, ou um convite para que o nosso centro de atenção da Sociedade de São Paulo, que está sendo inaugurado hoje, da Clínica Pública. Uma ótima ideia. Alguma coisa mais? Bem, mais alguma coisa? Mais algum outro comentário? Não. Não? Muito bem. Muito bem. Graças
Obrigada, Maria Luísa, Pablo, Miriam. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui. Outra Miriam, a minha suplente. Obrigada, Sofia, a nossa grande maga que faz com que tudo seja coordenador muito bem. Obrigada a todos por estarem aqui. Gracias a Mais uma vez, ustedes. obrigada. Gracias Obrigada a a todos. todos. Obrigada. Chao.